Para suas palavras em comemoração ao Dia do Defensor Público e abertura deste evento, convidamos o Defensor Público-Geral do Estado, Luciano Montali. Bom dia, queridas amigas, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos no mês de maio, em comemoração ao mês do Defensor Público. E como comemoração ao mês do Defensor Público, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, através da Escola Superior, tem feito vários eventos. Já desde o dia 4, a Defensoria Pública e Execução Penal. Na semana passada, nós tivemos os diálogos interdisciplinares, Defensoria Pública e os povos quilombolas. E hoje, com imensa alegria, recebemos aqui o professor, doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de Direito em Santa Catarina, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos honra e nos brinda com a sua presença para essa palestra, a Teoria dos Jogos, Teoria dos Jogos aplicada à prova do processo penal. É uma alegria muito grande receber o senhor aqui com um tema tão relevante, ainda mais no momento em que o país está a passar, um momento de um Estado policialesco, um momento em que direitos e garantias estão sendo deixados de lado, com um pseudo-nome de uma justiça que nós acreditamos que não seja essa que se está sendo divulgada. Que a nossa missão, enquanto defensores públicos, de respaldar e resguardar a nossa democracia, o Estado democrático de direito. A Defensoria Pública, ainda mais com a defesa dos hipossuficientes, tem essa missão árdua, essa tarefa árdua, de fazer com que o direito do menor, o direito daquele que tem os seus direitos calcados aos pés, não seja violado de forma alguma. Então, é uma alegria muito grande poder comemorar o mês da Defensoria Pública fazendo aquilo que é de melhor, que é nos aprimorando para a nossa atuação no dia a dia em defesa da população mais carente, em defesa da população mais necessitada. Então, só quero aqui parabenizar a todos os defensores públicos, a todas as defensoras públicas pelo seu dia, e já passar, então, a palavra para o nosso querido professor, doutor Alexandre Moraes da Rosa. Muito obrigado. Convidamos para compor a mesa também, junto com o professor, a diretora da Escola Superior e defensora pública, doutora Patrícia Elias Cosolino de Oliveira. O professor doutor Alexandre Moraes da Rosa é doutor em Direito, com estágio de pós-doutoramento em Direito, Faculdade de Direito de Coimbra e Unicinos, mestre em Direito pela UFSC, professor adjunto de Direito Penal e Processo Penal e do CPGD, mestrado, da UFSC, professor colaborador do CPGD, doutorado, da UFSC, professor colaborador do Programa de Mestrado Profissional em Direito, MPD, da UFSC, professor da Univale, juiz de Direito em Santa Catarina, pesquisa judiciário, processo e decisão com perspectiva transdisciplinar, coordena o Grupo de Pesquisa Judiciário do Futuro, autor de obras jurídicas, livros e artigos. Bom dia. Bom dia a todos vocês, por terem vindo aqui. Uma alegria poder participar das comemorações do Dia do Defensor Público. Uma carreira que, para mim, era novidade. Novidade em que sentido? Eu sou de uma cidade, de um estado, em que a Defensoria demorou muito para ser instaurada, que é Santa Catarina. Nós, com o Paraná, tivemos uma dificuldade muito grande. E, por circunstâncias da vida, eu acabei conhecendo num congresso da Infância e Juventude, e casei com uma outra juíza, que era do Rio de Janeiro. E aí eu fui à vara dela e tinha defensora. Eu disse, meu Deus do céu, que legal, tem defensoria. Então o cara não tem que agarrar alguém no corredor para poder fazer a defesa do cara, ou a gente fingir que faz a defesa. Não tem defensoria. Aí eu assim, puxa, como é que vocês fazem? Aí ela disse assim, como é que vocês fazem sem defensoria?
é o contrário, né? Então, é muito legal poder perceber que a Defensoria tem conseguido um espaço, tem ido adiante e, fundamentalmente, fazendo prevalecer as prerrogativas com uma dificuldade muito grande em face de um judiciário cada vez mais autoritário. Parabéns, então, ao nosso defensor-geral Luciano, a todos vocês que aqui estão, agradecendo a Patrícia por ter me convidado, também o pessoal da Aline, a Camila, o pessoal que organizou a vinda. Pedi uma certa desculpa por vocês, eu estou uma semana com uma virose, que peguei das crianças, e às vezes a voz falha, será difícil, algumas vezes tocar por aí. De qualquer sorte, o que a gente procurou fazer hoje, o convite da Patrícia foi isso, é porque me parece assim, nós temos aqui os nossos colegas que são estudantes de Direito, o nosso colega Everton, que é o professor do curso da graduação, que o professor da aula de processo penal, e nós mesmos, quando vamos estudar, quando metemos o pé no fórum, a primeira vez que a gente vai sentar na sala de audiência, o que a gente viu não é realidade, não acontece. Ou o professor nos mentiu, ou o manual mentiu, ou tem alguma coisa que não contaram para todos nós. O que a Diniz, da outro curso que a gente fez aqui com o IBCCRIM, veio trabalhar isso, foi dizer, bom, há um fosso entre aquilo que nós aprendemos na teoria e aquilo que acontece em cada unidade jurisdicional de vocês. O que eu posso fazer, qual o mecanismo, o que eu posso organizar para tentar fazer uma leitura adequada dessa realidade? Como eu posso organizar as expectativas de comportamento? Eu também não tinha essa resposta. Eu não tinha essa resposta, eu não sabia o que fazer, eu me sentia um estelionatário cada vez que eu dava aula de processo penal. Porque eu ia lá para os guris e falar, ó, ação, jurisdição, processo, condições da ação, justa causa. Professor, precisa fundamentar o recebimento? Pô, precisa. Tudo bem, querida? Precisa fundamentar? E se não fundamentar, não tem nulidade, porque virou uma esculhambação, não tem nulidade em nada nesse país. Isso é caótico. Tem uma menina... Tudo bem? Tem uma menina que é a Maria Francisca, ela é uma portuguesa. Eu fiz pós-doutoramento lá em Coimbra, e aí foi até lá que eu comecei a ter contato com a teoria dos jogos. Eu passei por uma sala de aula e tinha assim, teoria dos jogos e direito comercial. Eu disse, poxa, o que pode ser aqui? Lá em Coimbra é assim, tu entra nas salas e tu assiste aula. O professor não está nem aí se tu está assistindo aula. Aliás, ninguém pergunta para ninguém. É muito engraçado quando vê alguém levantando a mão, é brasileiro. Pode ver que é brasileiro que quer fazer pergunta, porque eles não dão bola realmente para quem quer fazer pergunta. E aqui, diferentemente, quando vocês quiserem, no decorrer da nossa fala, se quiserem levantar a mão, fazer uma observação, discordar, aqui a palavra é livre. Então, lá em Coimbra, eu fui ver, e a teoria dos jogos ela é muito utilizada e estudada em direito comercial. Por exemplo, uma recuperação judicial em que você não tenha análise do que é o benefício do credor com crédito prioritário em manter qual é a recompensa médio, longo prazo que ele pode ter, o que você pode oferecer, fazer essa modulação das expectativas de recompensa em cada um dos credores é fundamental. Isso estudava, então, a teoria dos jogos. Essa Maria Francisca, quando foi estudar comigo em Florianópolis, eles fazem um programa Erasmus. Eles podem estudar o último ano, o último semestre do curso, numa faculdade do mundo inteiro. E muitos portugueses vão para Florianópolis. Esse semestre eu tenho 4 portuguesas na sala de aula. Então, elas vão para Floripa, e uma delas chegou no primeiro dia de aula e me disse assim, professor, eu quero estudar processo penal com o senhor, eu estudei com o professor Figueiredo Dias, que já está retirado, mas é um professor que nos auxilia bastante. Ele me recomendou o senhor, e eu queria dizer que eu já li a Constituição de vocês e li o Código de Processo Penal. Eu disse, Maria Francisca, você não sabe a alegria que você me dá. Sabe essa malta toda aqui dos alunos da graduação? Eu vou ter que ficar o semestre inteiro repetindo o código porque eles não leram, eles ficaram de férias. Eles acham que férias é para férias. Eles não estudaram. Eles não sabem o texto normativo. Assim, mas, pô, professor, a gente tem que estudar o texto normativo. A aula é para outra coisa. Eu disse, essa é a minha ideia também. Aqui não tem isso. E ela assim, bom, professor, eu queria saber que livro eu estudo. Eu disse, Maria Francisca, na próxima aula eu trago os livros para você. Eu trouxe um livro do Auri, um livro do Capês e um livro do Nutt. Os 3. Aí ela assim, não pode ser um só? Eu disse, não, vai ver só, vai ver o que é. E ela, isso foi na segunda-feira, na quarta-feira ela veio à aula, na outra segunda ela veio à aula,
2 semanas depois, ela tinha lido os 3. Na parte, não tudo, na parte, ela assim, mas professor, eles parecem que falam de textos normativos diferentes. Ela assim, mas professor, vocês mudaram a lei em 2008 para o juiz não ser fofoqueiro, curioso, ficar perguntando. Disse, é isso mesmo, a gente mudou a regra. A regra era o seguinte, o juiz era o dono da bola, o juiz perguntava tudo. Nós tiramos o juiz do palco. Só que eles não aceitaram, eles voltam para o palco. E como quem dá nulidade é eles, não tem o que fazer muitas vezes. Ela assim, mas professor, os caras negam a literalidade do texto normativo. Eu disse, Maria Francisca. E aí tem o passo subsequente, como não tem nulidade absoluta nesse país, que virou nulidade relativa para tudo, o juiz faz o que quer. Ela assim, na prática. Eu trabalhava como juiz titular da 4ª Vara Criminal da capital, Florianópolis. Fazia pesquisa antropológica. Aí ela ficou uma tarde assistindo a audiência, ela ficou apavorada. Porque um juiz pergunta, outro não pergunta, o outro pergunta depende da cara do freguês, depende da fofoca que a coisa vai acontecer. E ela assim, mas professor, o processo de vocês é, com todo respeito, um baile funk. Eu disse, é um baile funk, porque eu só vou ter as regras de processo depois que eu sei quais são os jogadores. E aí a minha ideia é trabalhar com vocês, rapidamente, uma perspectiva via teoria dos jogos que eu vou desenvolver com vocês algumas das categorias fundamentais. Muitos de nós viram o filme Uma Mente Brilhante, que narra a história do John Nash, que foi um matemático, ganhou o prêmio Nobel. O filme narra uma vida gloriosa, cheia de intempéries, mas o livro é mais legal, que o livro conta umas fofocas bem interessantes dele. O livro tem umas partes bem legais. E tem uma que ele se declarou imperador da Antártida, porque não tinha Estado, ele se declarou, oficiou para a ONU, dizendo que ele era imperador. Do ponto de vista lógico, ele tem razão. O primeiro que se declarasse seria o descobridor. Então, ele é um sujeito bem complexo, e ele tem algumas frases e algumas questões bem interessantes pelas quais ele foi reconhecido. Uma das coisas que eu acho muito legal é que ele fez um trabalho que ganhou o prêmio Nobel, que repercutiu no prêmio Nobel, que tem 30 e poucas páginas. Hoje em dia, os trabalhos, acabei de voltar da Espanha, lá você vai para uma monografia, lá tem 10 páginas, uma monografia e 12, sabe por quê? Porque não tem encher linguiça. Aqui no Brasil, aquela fraude, tem dissertação com 500, é só citação, só citação. O cara vai lá e diz assim, o tema é isso, 10 páginas, tu vai lá e lê. Tu vai lá ler, tu discute a temática. Tu não fica... Eu fui em dissertação esses dias, tese de doutorado tinha 1000 páginas. Eu disse, das 1000 páginas, se tirar o que é citação, não sobra 50. Então, o cara não aparece no trabalho. Lá são 10 páginas, 12 páginas para a monografia de final de curso. Porque é alguma ideia que, de fato, seja uma ideia. E não seja, por exemplo, um voto que vocês veem... Sabe por que é uma fraude, aliás? Quando você faz um voto de 240 páginas, uma sentença de 800 páginas, é porque você não tem razão. Você tem que fingir que tem razão. Essa é uma das táticas também que nós vamos ver em relação... Quando o juiz diz assim, está perfeitamente, sobejamente, ele está mentindo. Quando o juiz coloca um adjetivo, ele está mentindo, porque ele não tem... ele só precisa do adjetivo quando ele não tem prova, ou está no modelo. Então, essa é uma das questões interessantes da linguagem para a gente poder acostumar. E eu vou trabalhar com vocês uma ideia que é típica, que é a seguinte, nós não fazemos processo penal sozinho. Ninguém aqui é o Usain Bolt que sai correndo 100 metros rasos, quem for mais veloz ganha. Aqui no processo penal nós vamos depender de uma série de regras que estão para além da nossa vontade, da disponibilidade do julgador em cumpri-las ou não. Nós vamos depender de aspectos que vão desde estereótipos do acusado, a preconceitos do acusado, convivência entre o juiz e o promotor, a nossa rivalidade com o promotor, a rivalidade com o juiz, o modo como nós operamos em jogos anteriores, em partidas anteriores, a maneira como nós nos comportamos quando ganhamos, a maneira como nós nos comportamos quando perdemos, ou seja, uma interação o tempo inteiro. Eu tenho desenvolvido isso a partir da economia, da psicologia cognitiva e da análise que se vincula a uma ideia de comportamento que pode alterar. E autocomportamento que não significa subserviência à defensoria, do Ministério Público, mas ações inteligentes. Afinal de contas, nós não estamos num foro acadêmico e aqui num processo penal, bem ou mal, nós temos que convencer o juiz que nós temos, não o juiz que nós sonhamos. Eu queria ter um juiz
garantista, um juiz... Não, tem um juiz que é preconceituoso, que só lê Mirabete. É esse o cara que eu tenho que estudar. Eu tenho que conhecer o que ele come, o que ele bebe, o que ele... E fundamentalmente, o que o Mirabete, que é o livro sagrado dele, diz. Então, fundamentalmente, estudar aquilo que nós não gostamos de estudar. Porque, na verdade, a gente está com um sujeito na cooperação. Para pensar isso, então, eu fiz a primeira alusão a vocês, que é a cooperação. E a cooperação aqui não é baixar a cabeça o tempo inteiro. Cooperação é no sentido que você precisa, no ambiente coletivo, de alguma maneira, agir de modo cooperativo nos ambientes sociais. Quem viver com o defensor que vive numa sala de audiência criminal, junto com o juiz e o promotor, é quase uma convivência familiar. É todo dia. Se você transforma a sua vida no inferno, cara, aquilo vira um inferno. Já tive audiência, defensor, se xinga um tempo inteiro, alguém tem que sair, alguém tem que pedir a separação. Eu mesmo já pedi a separação, porque eu não aguentava mais o... Está filmando, não posso dizer que eu não aguentava o promotor que eu trabalhava, mas era mais ou menos isso. A gente chegou a puxar quase armamentos bélicos na sala de audiência para fazer. Bom, o que a gente vai pensar? Como essa cooperação pode ser articulada e até que ponto a teoria dos jogos pode nos auxiliar? Então, o primeiro passo é, nós não fazemos processo penal sozinho. Nós não temos o juiz que nós sonhamos, o promotor que nós sonhamos, o acusado que nós sonhamos. Nós temos, de alguma maneira, possibilidade de agir de modo a estabelecer táticas para que, naquele jogo singularizado, em que a Patrícia é defensora, que a Patrícia é juíza, que a Patrícia é promotora, eu posso estabelecer quais as expectativas de comportamento. Dá trabalho? Dá. O Usain Bolt não fica no sofá 4 anos para ganhar medalha. Ele se prepara. Se preparar para um processo é uma atividade que é complicada, pode você fazer toda uma preparação e não dar em nada, mas é aí que mostra a diferença entre aquele que tem um respeito e, de alguma maneira, cria uma reputação favorável. Reputação é uma coisa que nós temos. Cada um tem aqui um nome, e é só isso, na maioria das vezes, que nós temos. Por isso que, para estruturar o processo penal, eu vou pedir a vocês que nós possamos estabelecer algumas categorias. Aqui eu vou trazer o julgador, o juiz, também como um jogador. Ele tem características próprias, ele tem recompensas a buscar. Um juiz, em regra, ele quer o que o Richard Posner diz, o juiz quer ócio. Um juiz não quer atividade cognitiva, ele quer quanto mais rápido, melhor. Por quê? Há uma recompensa para ele. É tão difícil, ele tem de encheção de saco para fazer acordo, porque não quer julgar. Agora eu estou num juizado especial civil em Florianópolis, é muito interessante a experiência de juizado especial civil. Lá, existe estimação de R$6, que o cara comprou 4 cervejas, e a cerveja era R$1,60. Aí a caixa passou R$2,60, porque não deu desconto. Aí a caixa não deu desconto, ele entrou com uma ação no juizado pedindo esse R$1 e pouco, que dava R$6. Eu fui lá e dei o estagiário 10 pila, deposita lá, que eu não vou dar uma sentença por R$6, eu deposita satisfação do crédito. Isso eu usava muito em vara de família, dava sempre um dinheiro, fechava a coisa. Mas lá em Florianópolis agora, nesse juizado, teve um acidente de trânsito dentro do motel. Um saindo de ré, o outro bate, eles não fazem acordo, se xingam, pedem dano moral de todos os lados, e tu imagina uma audiência, instrução e julgamento dessa. Eu fiz, foi muito divertida. 2 mulheres saindo de ré e 3 homens passando num carro. Cara, deu uma selvageria de xingamento daquele motel. E aí tem que fazer a sentença. No fim das contas, eu fui lá, presidi com um jeitinho, acabou saindo de acordo. Se tivesse que fazer a sentença, ia ser complicado, porque quem sai de ré no motel tem que sempre tomar cuidado. Né? Essa seria a máxima da decisão. E esse motel está famoso lá porque agora teve um casal. Essa é muito engraçado. O cara vai com a mulher no motel lá, aí narra inicial é fantástico, narra que tomou um Viagra, tal, não sei o quê, e aí lá no meio do negócio, antes de começar a coisa, caiu uma barata do teto. E aí eles perderam a chance, conta isso, que é dando moral, porra. Aí na audiência disse, ó, querido, cara do motel, faz o acordo, porque se eu tiver que julgar isso aí, vai virar notícia de novo. E a ideia, então, é que o juiz tem recompensa. Tipo, lá disse, ó, ameacei o cara, se eu tiver que julgar, vai ser ruim para o motel, para a imagem do motel, porque a barata caiu do teto. Então,
Na verdade, o que a gente vai precisar entender? Que todos aqui têm recompensas em relação ao processo. Alguns querem, nós vamos ver depois, mais a miúde, uns juízes querem resolver o problema do mundo, outros querem redescobrir a verdade, outros querem autoafirmação, outros querem condenar as pessoas, outros querem absolver. Então, a gente vai poder entender aquele sujeito. Mas ele também é tratado como jogador. E o que a gente vai ter? A possibilidade de pensar o processo a partir de jogadores internos, juiz, Ministério Público, defensor, advogado, acusado e vítima. Esses são os jogadores internos, os que aparecem no processo. Vocês sabem que processo, dependendo da vítima, tem diferença. A depender do acusado, tem diferença. Nós não podemos ser ingênuos que aquelas categorias do autor e réu são categorias somente preenchíveis. Eu preciso saber quem está sentado na cadeira. É a Eni? É a Patrícia? O que dela eu posso extrair? Então, os primeiros são jogadores internos, que são singulares. Isso tudo é muito óbvio para vocês. Eu sei que muita gente vai dizer, pô, mas isso eu já aprendi, isso eu faço na minha vida. O que eu vou propor para vocês não é nenhuma revolução, e sim uma forma de organizar as atividades que vocês já fazem. E os jogadores externos? Deve ter radialista aqui em Campo Grande, com efeito muito grande na população. Um júri em que o radialista está detonando o acusado faz diferença ou não faz? Em cidade do interior, mais ainda. Eu trabalhei numa cidade pequena em que o radialista ficou a semana inteira metendo bomba no júri. O que eu fiz? Eu requisitei as gravações e disse que pediu o desaforamento do júri, porque não dava. Não dava. Não dava. O tribunal negou. O cara condenou, porque já tinha passado o prazo, eu dei ofício, mas o que era? Uma comunidade pequena, o peso em que um radialista faz, ou a defesa se dá conta de como eu vou enfrentar esse radialista, de que maneira eu vou ter uma estratégia para defender, tal qual hoje se faz na Lava Jato. O Ministério Público tem um site onde ele coloca as questões da Lava Jato, divulga online as audiências, as petições, quanto foi arrecadado, e assim por diante, constrói uma atmosfera. Os advogados que operam na Lava Jato, na defesa, se organizaram em pool e tem assessoria de imprensa também. Eles sabem como é que é construir uma decisão, uma notícia de baixo para cima, de cima para baixo, o que é comprar jornalistas para fazer mensagem, para fazer reportagem. Existe toda uma guerra de informação que é importante entender. E, fundamentalmente, que a gente não pode ser pato. A minha ideia básica é deixar de ser pato. A imprensa ela pode ser uma arapuca, pode ser uma armadilha, desde o momento que ela liga para a defensoria e tentou falar com o defensor e coloca lá na notícia. Ligamos para a defensoria pública e não obtivemos resposta. Desde isso, que pode dar a sensação de que o cara é culpado, porque a defensoria nem deu resposta, a ter o argumento pronto para responder. Ninguém vai provar a inocência, o cara é inocente. Bom, como você cai em algumas armadilhas discursivas nesse media trading que a gente tem que organizar em relação à instituição. Isso é importante, ter um discurso institucional, porque uma situação como essa tem diferença. Cidade do interior, o juiz é muito mais duro do que cidade grande, ou deveria ser. A pressão para o juiz num furtinho numa cidade pequena ele deixa preso. Mas deixa preso para o tribunal tentar soltar, porque a pressão na comunidade é bem maior. Rotary, maçonaria, o filho dele no colégio com as mesmas pessoas, o padre, e assim por diante. Entender a dimensão da pressão externa é alguma coisa que não pode ficar à margem. Com isso, familiares. Tem um livro muito legal do Paulo Ferrarese, que é A Sogra como Fonte de Direito. Então, ele vai lá, ele vai no extremo, porque o cara almoça na casa da sogra, né? Isso que é o diabo, né? E a sogra enche o saco pra cacete. Esses dias eu sonhei, cara, que estava jogando a minha sogra lá em Foz do Iguaçu, lá, arremessei a sogra e acordei feliz. Aí a Ana Luísa assim, o que aconteceu assim? Eu sonhei, mas era tão realístico, era tão bom. O que isso é? Você matei a tua mãe? Porra, joguei a velha, ela caiu lá de cima, lá. Aí ele assim, era assim, Alexandre, pô, de novo sonhasse isso, sonhei de novo. É tão bom, é um sonho que se repete, assim, é uma alegria muito grande. Brincadeiras à parte, em relação à minha sogra, que eu gosto muito, bem longe, que eu sou casado algumas vezes, sou casado 5, né? Com a Ana Luísa, agora eu vou casar a 3ª vez de novo, vou pedir música no Fantástico. A gente casou, separou, casou, eu pedi música no Fantástico. A pressão que alguns familiares podem
ter em relação à decisão. Vocês devem ter vivido em cidade pequena em que os filhos nossos estudam no mesmo colégio. Muitas vezes é delicada a convivência entre uns e outros. O Alexandre Bisotto, que é um juiz de Goiânia, soltou um cara, por quê? O cara respondeu preso em flagrante por homicídio primário, vítima morta, não tinha nenhuma alegação, soltou. Deu uma passeata na frente da casa dele com promotor, delegado, riscaram o carro dele. Ele percebeu que não é só uma leitura exclusivamente do direito, tem uma repercussão, a ideia do aqui ler o processo é, bom, se eu fizer isso, quais as consequências esperadas? Como eu posso fazer um desenho do jogo e daquilo que eu farei? Da mesma maneira como nós vamos poder entender, por exemplo, alguns vieses e algumas heurísticas decorrentes do modo como nós pensamos. A meu juízo, entrar com habeas corpus é alguma coisa bem complexa, como nós vamos ver depois no tocante a julgamento antecipado por parte dos julgadores. Só que a teoria dos jogos ela vai propor o quê? Se eu sou um agente racional, o que eu faria? Então, imaginemos aqui, eu pratico um crime, mato a Patrícia, estou meio assassino hoje. Então, tem 3 possibilidades de fugir. Uma possibilidade pela minha esquerda, que tem cobras. Aqui, pelo centro, está vazio, não tem nenhum obstáculo. E o terceiro obstáculo cai em pedras, um rochedo que cai pedras. Eu tenho que fugir, eu só posso fugir para lá. É a saída. A polícia também está vindo de lá para cá. A polícia tem 3 opções. Ou vai para onde tem cobra, que é muito perigoso, ou vai onde está desimpedido, ou vai onde tem rochedo. Ele, se é um sujeito racional, pensa, bom, ele está fugindo, eu tenho que fechar uma das hipóteses. Qual que eu fecho? Aberta, ele não vem pela aberta porque ele sabe que eu vou esperá-lo pela aberta. Então, é a capacidade que você tem de entender o seu adversário, como é que ele pensa, porque ele pode pensar que a visão mais fácil é eu sair por onde não tem nenhum obstáculo. Mas isso a polícia também pode antecipar. E isso nós fazemos a vida inteira quando brincamos daqueles joguinhos de batalha naval e assim por diante. O que a gente faz? A gente quer despistar o nosso adversário, imaginando o que ele faria e se ele vai fazer isso, o que eu posso realizar. Alguém aqui gosta de jogar xadrez mesmo? Xadrez mesmo? Mesmo que seja para brincar, ninguém gosta de jogar xadrez? Gosta. Então, a ideia do xadrez, nosso câmera também gosta. A ideia do xadrez é legal, porque o xadrez, assim que você abre uma jogada, você fecha milhares de possibilidades. E quanto mais você conhece seu adversário, você de alguma maneira pode agir de modo tal a antecipar as suas jogadas. O que tu queres? A caneta. Isso. A caneta está atrapalhando. E aí, o que você pode fazer? Pode antecipar. O Deep Blue, que foi o computador da IBM que ganhou do Kasparov, na primeira rodada o Kasparov ganhou dele. Porque ele pensou que o computador dele é um lógico. Se o computador é um lógico, ele vai pensar que eu vou fazer isso, eu vou despistar e vou ganhar. Ele ganhou. No segundo jogo, o IBM Deep Blue aprendeu que o Kasparov podia enganá-lo. E isso faz com que nós possamos, então, estabelecer expectativas de comportamento de um sujeito racional. Mas esse sujeito racional é um mito criado pela economia da qual nós não compartilhamos, porque nós temos limitações próprias de sermos humanos. Eu não enxergo bem, eu não ouço muito bem, eu tenho dificuldades cognitivas. E essas dificuldades cognitivas são bem próprias de todos nós. Por isso que eu queria pedir para vocês, e nós fazemos isso o tempo inteiro, é pensar as possibilidades de percepção no nosso ambiente judicial. E aí eu vou voltar para a percepção da defensoria aqui, para que a gente possa já encaminhar a nossa questão para a prova. Nosso debate ainda no processo penal que a gente tem é viu, não viu, em que condições que viu, acredita que não viu, e isso tem um aspecto que se vincula aos processos psicológicos básicos, que vão desde atenção, sensação, percepção, memória, emoção e sentimento.
Eu preciso estabelecer o foco de estímulo. Eu estou colocando o foco de estímulo aqui para vocês, estão lendo aquilo que eu estou mostrando. O nosso desafio no processo é mostrar para o juiz o que a gente quer. Convencer. Há uma diferença aqui, primeira, que a minha avó odeia a teoria dos jogos, que ela diz que é coisa do demônio, esse negócio de jogo, essas coisas, ela é bem cristã. E aí, eu disse, pô, isso não tem nada a ver com o jogo, vó, e aqui nós não queremos manipular, nós queremos influenciar. Há uma distinção entre manipular, em que eu fraudo a articulação da jogada, e uma coisa é perguntar aquilo que, de fato, está convergente com a minha hipótese. E a ideia que nós vamos trabalhar com vocês é que percepção é quando eu dou sentido a algum estímulo. E eu só dou sentido a um estímulo, se você quiser, depois eu mando para você esse material, é simples, a percepção que eu dou por um estímulo. E a percepção que eu dou para um estímulo depende do meu mapa mental. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei muitos anos com 2 promotores, 7 anos com 2 promotores. Trabalhava, na verdade, numa vara criminal em que eu tinha 12 promotores, porque tem aquelas promotorias especiais, mas os que trabalham no cotidiano eram 2. Um promotor pensava, o mapa mental dele era pelo finalismo. Ele era um finalista. Ele tinha estudado os clássicos do finalismo e o modo como ele compreendia as condutas típicas era esse. O outro era um funcionalista. Então, o outro sabia o que era risco permitido, agravamento do risco, coisa que o outro não dominava. Dialogar com um e dialogar com o outro era diferente. Nos crimes de trânsito, o finalista denunciava todo mundo. O que dominava a imputação objetiva dizia, não tem risco agravado, risco é permitido. O que eu fazia? Eu tinha um problema. Por quê? Muitas das denúncias formuladas por esse promotor não eram compatíveis com o modo que eu pensava. Afinal de contas, nós viemos para cá hoje, nós viemos num risco permitido, risco agravado. Se nós estamos dentro do risco permitido, não há crime. E teve um caso bem específico que foi singular. Em Florianópolis, uma avenida, lá no final, tem um ponto de ônibus, uma avenida que passam duas pistas para cada lado. Lá no final, tem um ponto de ônibus, mas a avenida é antiga, Florianópolis foi feito pelos açorianos, então ela é meio apertadinha. O ônibus parou, 3 meninas saltaram pela frente, foram pela faixa de pedestres, e uma meteu o rosto para ver se vinha carro, e o ônibus passava rente e explodiu a cabeça dela. Do ponto de vista penal, vamos ver, em que circunstâncias estava o motorista de ônibus? Ele estava com o sinal aberto, dentro do limite de velocidade, tacógrafo nos 60, ou seja, ele não agravou o risco, não tem crime. Só que o promotor do finalismo lá entendia que ela não se autocolocou dolosamente em risco, e aí que ele deveria ter a expectativa, foi negligente, porque deveria imaginar que alguém podia passar. Eu tinha qual opção, como juiz? Rejeitar a denúncia, porque não é caso pela imputação objetiva. Só que o tribunal que eu conheço, o tribunal que eu trabalho, é um tribunal que vai reformar minha decisão. Primeiro que eles vão dizer que tem um indúbio pro società, que eu nunca vi, não existe lugar nenhum, mas eles inventaram esse mantra, eles inventaram isso e dizem que tem. Eu perguntei esses dias, onde é que está? Me mostra, se me mostrar, eu cumpro. Mas não tem lugar nenhum, indúbio pro società, é a maneira fraudulenta de justificar. Igual a pronúncia também que tem esse indúbio pro società. Aí, eu faço o quê? Se eu rejeitar e o tribunal reformar, quando baixar para mim, eu me dou por impedido. Eu já disse que não tem crime. O meu tabelar tem um bico desse tamanho, porque ele faz as instruções do que eu me declaro impedido, e é muita coisa. Então, eu evito rejeitar a denúncia, porque eu não vou brigar com o meu tabelar, porque ele já fica puto, inventa essas coisas insignificantes, crime impossível, para não trabalhar. Então, eu rejeito. Você pode ver assim, vai ver várias denúncias que são irrelevantes do ponto de vista penal que eu recebia. Eu recebia, fazia a defesa preliminar e fazia o quê? Aguardava, nesse caso, ia no site do Ministério Público para ver que mês que o promotor que não entendia de imputação objetiva estava de férias, e marcava as instruções todas porque o outro que cooperava. Então, absolvia tudo naquele mês, porque o outro, no mapa mental dele, aquilo não faz sentido. A mesma coisa que eu fazia com esse outro, que ele era muito cristão, então furto de comida, assim, eu guardava tudo para o final do ano.
Então, assim, aí tinha aquela história de perdoar, final de ano e tal, porque, então, fazia isso. Usava com as questões sazonais que podem modificar a compreensão do sujeito. Então, vejam vocês que a racionalidade é limitada e a compreensão depende do mapa mental que cada um tem. Não é melhor ou pior. Aqui não é o fato de alguém ser garantista, deixar de ser garantista. E repito a vocês, a teoria dos jogos é uma teoria formal. Ela vai dar a procurar assim, qual o mapa mental da Patrícia? O que ela leu? O que ela sabe? Porque é a partir dali que eu tenho que buscar as coordenadas para convencê-la. Não é um debate franco e aberto que você tem condições de, muitas vezes, na academia realizar. É um debate um tanto quanto manietado e um debate muito rápido, em que os juízes têm as suas pré-decisões tomadas. No livro, eu conto uma história, trouxe uns livrinhos aí também, que eu não estou roubando, não estou matando, não estou delatando ninguém ainda. Tem uns livrinhos que eu escrevi sobre teoria dos jogos aplicada ao processo penal, está ali fora depois, um deles é delação. A editora mandou até cartão de crédito, quem quiser já paga um cartão de crédito. Eu tenho 3 filhos, pô, tem que pagar a pensão, é infernal. Agora estou litigando com a minha ex, putz. Bom, nessa perspectiva, eu vou usar no livro uma coisa chamada fator Safia, que eu gosto muito de contar a história, embora ela seja muito triste. A Safia é uma nigeriana que nasceu e foi ablada. Ablada é arrancar o clitóris dela. Arranca um clitóris quando nasce, coloca ao relento, com palha por cima, se sobreviver, ela tem uma vida. Só que a mulher na Nigéria não tem a possibilidade de virar defensora pública, fazer uma carreira, nem estudar. As meninas que estavam estudando foram sequestradas, 200 meninas que estavam estudando foram sequestradas, desapareceram mesmo. Então, a mulher na Nigéria, ela precisa estar sempre à disposição, sempre submetida a um homem. Sempre. Uma mulher fica submetida a um homem, sempre. A Safia casa a primeira vez aos 13 anos, e ela casa a primeira vez aos 13, vai morar com um sujeito, tem filhos, e lá o sujeito pode, além de ter quantas mulheres quiser, ele devolve as mulheres quando ele não quer mais. E ele devolve para quem? Para os pais, ou para os tios, porque a mulher não pode ficar sozinha. E vejam interessante que no processo, e vocês podem depois, se quiser, contar para mim, mandar e-mail, contar a história, ou pedir a palavra depois, que muito daquilo no processo penal que vocês conseguiram êxito, ou insucesso, ou êxito, acontece pelo detalhe. Tem uma coisa assustadoramente, que é o modo como a pessoa sentou, o modo como ele falou, como ele se portou, o tom de voz, aquele momento em que houve o que a gente chama de plot point, que é a virada, né, que a coisa vira. E isso na física a gente chama de efeito borboleta. É quando um pequeno detalhe muda tudo. Um pequeno detalhe. Eu lembro que eu tinha quando a gente é adolescente, a gente se apaixona e acha que aquela pessoa que a gente conheceu é a mulher da vida da gente, né? Assim, a pessoa da vida. E aí, quando a gente está apaixonado, é muito legal, porque aquela sensação de oceânica, né? O mundo tá calor, a gente tá feliz, está chovendo, a gente está feliz, dá neve, a gente está feliz também. Aí, o mundo, todo jeito, aí entra no carro, liga o rádio, toca a música do Michel Teló, a gente acha que aquilo é a confirmação que ela ama. Se tocar Raimundos, também a gente acha que é a mesma coisa. Se tocar Chico, então, aí a gente tem certeza absoluta que é tocar... amores, não tem pressa não, como é que é o amor? Isso aí, se tocar essa aí, então o cara tem certeza absoluta que é apaixonado. E aí o que acontece? Eu conheci essa menina e fui jantar com ela. Então eu estava crente que eu tinha resolvido meu problema amoroso, né? Minha vida agora vai. E aí eu sentei para jantar com ela, e quando ela pegou, estagiário, né, guardei dinheiro, pedi o carro emprestado do pai. Quando ela pegou a taça, ela tinha um dedo torto. Cara, aquele dedo torto, eu não via mais nada a não ser aquele dedo torto. E eu não consegui mais ter nenhum contato com aquela mulher desde então por causa do dedo torto. Um dedo torto mudou a minha vida, não sei se para melhor ou para pior, porque a gente nunca sabe o que... Não dá para viver as vidas não vividas. Que a gente sempre tem a ilusão de que o namorado passado... É muito engraçado, a gente acha que o namorado passado resolveria os problemas. É claro que ele é melhor, porque a gente não viveu com ele. Se a gente tivesse vivido com ele ou com ela, seria o inferno. Então, é sempre esse imaginário sem real que favorece a nossa ilusão de que teria sido diferente. Bom, voltando para isso.
O efeito borboleta é esse um detalhezinho que, numa audiência, acontece que muda tudo. Ou a gente pode se organizar para que a gente mitigue as possibilidades de que nós sejamos surpreendidos. Nesse caso, a Sáfia é denunciada porque, na lei nigeriana, uma mulher grávida, sem filho, sem pai, sem marido, comete adultério. Enquanto ela foi devolvida na terceira vez, ela se apaixona por um primo e fica grávida. E lá a pena para a mulher grávida sem marido é adultério, ser enterrada até a cintura e apedrejada até a morte. Ela é denunciada pelo irmão, ela é condenada e, quando ela é condenada, olha só o que é o efeito borboleta, assim, uma coisa do detalhe. Está passando uma jornalista britânica que ouve a história, vai atrás e consegue convencer os movimentos de direitos humanos ingleses para vir na defesa. Só que qual é o problema? O problema é que os ingleses, os europeus, quando chegam na Nigéria, têm na compreensão deles que eles estão lidando com quem? Com juízes europeus, que minimamente conhecem direitos humanos. Então, o que eles invocam como pretensão, como argumento? Primeiro, é desproporcional, ela não pode ser condenada à morte por um crime moral. Segundo, não tem sentido um crime, alguém ser condenado por adultério se ela nem marido tem. Então, regras de toque, não tem mais sentido, blá, 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 blá. O tribunal nigeriano parece o juiz brasileiro. Direitos humanos entrou por um ouvido, saiu por outro. Não faz sentido, não compõe o mapa mental deles. Tinha um último recurso, que era para a Corte Suprema nigeriana. Lá a Corte Suprema, que não tem o princípio da colegialidade, é bom ressaltar, a Corte Suprema surge um novo advogado. E olha só a importância de um personagem, de um defensor, de um cara que pensa assim, eu quero convencer quem? A Patrícia. O que ela pensa? Ela pensa que o livro sagrado não tem discussão. O que está no livro sagrado deve ser cumprido. O livro sagrado da Patrícia qual é? Mirabete, Capês, Damásio, Nuti. Qual é? Eu tenho que procurar no livro sagrado dela. Estagiário de juiz é uma maravilha de promotor para ter informação qualificada. Porque ele gosta de contar o que faz. Então, se o estagiário de vocês conhece o estagiário do promotor, é a melhor coisa, porque ele vai... Estou trabalhando com um juiz lá que gosta do Mirabete, do Damásio, do que quer que seja. Bom, o advogado, que era um nigeriano que tinha estudado na Inglaterra, diz o seguinte: no livro sagrado, ele vai pesquisar, tem uma sura, um pedacinho do livro, que diz que a semente do homem pode permanecer no ventre da mulher e fecundar em até 3 anos. Seria possível, imagina o desespero, nosso desespero, o desespero, 3 anos o espermatozoide para fecundar. Os europeus disseram, não dá. Não dá porque não faz sentido. Um espermatozoide pode durar no máximo 48 horas no corpo de uma mulher. Ele assim, mas então faz o seguinte, olha só que é advogado inteligente. Vocês colocam os argumentos de vocês, europeus, e deixa isso por último. Se ela for absolvida, você está prejudicado. Se ela for rejeitada, ela tem mais uma chance. Faz sentido, meteram. 3 anos, nem filho do Barrichello consegue ficar... Não tem jeito, nem Barrichello. Mas o desespero é que a Corte Suprema absolveu porque o antigo marido tinha devolvido, não fazia 3 anos. Está no livro sagrado, elas acreditam. Não faz sentido. Aí vocês vão cair na ilusão de que as decisões são tomadas por racionalidade. O que nós vamos operar na nossa compreensão é que a teoria dos jogos aposta num sujeito muito racional. O que eu vou fazer, de alguma maneira, modulando e profanando a teoria dos jogos, é dizer, assim, para lá, a nossa desenho inicial é de um sujeito racional. O sujeito é tolhido por vieses cognitivos e, fundamentalmente, pela capacidade do mapa mental dele. Eu fui ao Jardim Botânico com as crianças esses dias e tinha um botânico lá. Aí começou a conversar com as crianças e começou a explicar, para mim tudo era árvore. Aí o cara disse que não, isso aqui é árvore, não sei o quê, exótica, não sei de onde. Aí começa a ficar muito complicado para a minha cabeça. E aí tu vai num museu de artes, tu conhece os quadros, a história do pintor, tens outra approach. Então a ideia básica é como você pode falar numa linguagem que seja capaz de ser compreendida por aquele que você quer convencer. E essa que é a minha primeira alusão. Então, para fazer isso, eu vou propor a vocês, rapidamente, que vocês, como boas testemunhas, a Eni já fez isso aqui. Então,
Vou pedir para que ele não conte para todo mundo aí, quem já fez também não faz. Vou pedir para vocês, como boas testemunhas, prestem atenção aqui nesse caso e me digam quantas vezes... Dá um play para mim, Vani. Obrigado. Aqui, ó. Eu preciso... Vocês, como testemunhas, olha a nossa dificuldade probatória. Eu preciso que vocês prestem atenção nesse vídeo e contem para mim quantas vezes o time de branco passa a bola. Esse time aqui, ó. Lá atrás é meio difícil, o pessoal da frente vê. Esse time aqui passa a bola. Vamos ver quantas vezes o time passa a bola. Putz. Vamos ver quantas vezes o time passa a bola. Contando aqui, vamos lá, atenção. Dá um pause. Pause. Quem estava na frente aqui chegou a melhor. Ele não conta, né? Quem conseguiu da frente contou quantas vezes? 12? 11. Alguém contou 13? 13, beleza. 13 está certo, então. 13 está certo. Teu nome é? E o teu é? Rodrigo e Flávio acertaram 13. 13 é o valor correto. Vejam vocês não estão sob pressão, não estão sob estigma, não é uma olhada. Pedir, ó, olhem e contem. Conseguiram contar quantas vezes o time de preto passou a bola? Não, porque a gente faz uma coisa na vida só. A gente diz assim, não, eu faço 2 coisas na vida. Cara, a gente faz estudando com a música do playlist que a gente já conhece. Mete lá Spotify e toca a música que a gente já conhece. Agora, abaixa o novo playlist da Shakira, tu não consegue prestar atenção. Minha mulher gosta de Shakira. Meus filhos gostam de funk, porque eles são carioca. Cara, cada funk dá um medo. Dá um medo, cara, impressionante. Tem uns funk ali... Nego do Borel é o preferido deles. Contatinho, um tal de Contatinho, eu disse, meu Deus do céu, Contatinho. Mas aí, o que a gente faz? A gente vai prestar atenção numa coisa, então a gente não tem como fazer 2 ao mesmo tempo. E isso pode ser um ganho, uma informação valiosa numa audiência de instrução e julgamento. Significativamente para o quê? A gente presta atenção numa coisa. E aqui, quando eu pedi para vocês olharem, a Flávia e o Rodrigo, eles contaram. Além disso, chegasse a ver um urso? Tu visse urso? Como era o teu nome? Rosana. Rosana viu urso. Tu visse urso, Flávia? Então, peraí, tem um problema, porque acabamos de ver isso aqui, alguém está mentindo, quero uma cariação, porque eu quero um processo crime contra... Nós acabamos de ver a mesma cena, uma viu um urso, o outro não viu o urso. Tem alguém que está mentindo. Veja como é que é difícil, porque... Eu fiz uma das coisas... Dá um play, toca só o espaço para mim, por favor. Pode ser, ó. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Não deu. Fica maior um pouquinho, para facilitar a vida de vocês. Ó. Eu pedi o quê? Eu botei o foco de vocês nisso aqui, ó. E vocês... E passo isso aqui, ó. O sinal está meio... A imagem ficou meio ruim. Mas hoje em dia vocês não têm mais dúvida de ver o urso. É muito difícil trabalhar com prova testemunhal. E ao mesmo tempo que eu posso ter dificuldades de percepção, eu tenho alguns vieses que vão me organizar. Que é, a testemunha não é convocada para dar um depoimento imediato. Mesmo na delegacia, ela tem um acerto do que aconteceu. Fatos novos vão sendo colocados. E quando ela vai em juízo, ela não tem ela não rebobina a fita, ela narra aquilo que ela sabe, que ela viu, que foram percebidos pelo seu senso, mas tudo aquilo que foi lhe dito, que foi incrementado, que saiu no jornal, ou que ela pode dar maior credibilidade a isso. Com essa perspectiva, o que a gente tem para mostrar para vocês nesse momento inicial é que uma das coisas que a gente vai mostrar é o foco, é a atenção. Saber o que perguntar. Qual é o problema que não é contado para nós? É quando vocês estão lendo inquérito policial, num processo crime, vocês não conseguem, vocês julgam. Será que foi ou não foi verdade? This is an awareness não, test. acho que não, que começou de novo não. A gente julga. How many passes does the team in white make? Go! E aí o que a gente faz? A gente vai julgar. A gente julga. Foi verdade, não foi verdade? Aconteceu, não aconteceu?
Só que o problema é que isso vai fixando na nossa cabeça. Aí depois tem instrução e julgamento. Começa com quem? Testemunha de acusação. Vai fixando. O trabalho da defesa, quem acha que o acusado nasce larga e absolvido, é ingênuo. Na maioria dos casos, o cara nasceu, larga o processo, condenado. E o trabalho da defesa é fazer um trabalho, não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser um monte de coisa na vida. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter um trabalho proativo para buscar convencer o juiz. Nessa perspectiva, o que eu tenho, basicamente, prova testemunhal? Como eu posso sublinhar isso? Estudar um pouco de psicologia do testemunho. Como se organiza uma pergunta adequada? Quais são os critérios? Qual a lógica disso tudo? Eu vou pensar o quê? Eu trabalho com uma defensora, que é a Glenda, trabalhei muito tempo com ela, que era muito perspicaz. Ela com o jeitinho mineiro dela, lá de falar, tal, ela é mineira, ela vai lá e diz assim, o senhor estava onde? Policial. O senhor estava, vejo aqui, o senhor é um policial militar, um soldado, certo? O soldado, quando o senhor fez a operação, eram quantos policiais? 3, 4. Ok. O senhor, qual era a sua função na viatura? Minha função era fazer o perímetro. Fazer o perímetro, o que significa fazer o perímetro? O senhor dava segurança? Dava segurança. O senhor quer dizer, então, que o senhor ficou perto da viatura? Ficou. A viatura chegou a entrar na casa para fazer o flagrante? Não, não entrou na casa. Então, o senhor não entrou na casa. Não, quem contou para o senhor foram os policiais outros, que não foram ouvidos. Não foram ouvidos. Então, ela vai tirando o cara de maneira... Ela vai, primeiro, onde é que ela estrutura uma pergunta? No tempo, no espaço, ela vai mudando a ordem para deixar, se ela sente que o cara está mentindo, ela faz uma pergunta sem sentido, dizendo, o senhor torce para o Avaí? Torce para o Figueirense? Por quê? Para tirar o foco daquilo que está contado de maneira adequada. E de trás para frente também, quando a história é muito redonda, é mentira, tá? É aquela história assim, onde é que tu estava? 7h32 eu saí do escritório, às 7h50 passei na sinaleira, liguei para o Paulo lá, pode ligar para ele, que ele vai confirmar que eu liguei para ele. Quando a história é muito cheia de detalhe, ou o cara é fã de Machado de Assis, ou é fake, é o negócio. Então, a história tem uns 30% aí de fake. Eu não tenho como desenvolver com vocês. Lá em Santa Catarina tem a Cláudia Cacau, que é uma mulher que foi morar no Canadá, porque o marido foi fazer doutorado lá, pós-doutorado, professora da UFSC, e ela se especializou em leitura corporal. É muito legal. Não é para dizer que o cara que está com a mão fechada é porque ele está triste. Dá indicativos interessantes para o depoimento numa sala de audiência. Aí ela fez um curso legal com um cara do FBI, trabalhou de assistente dele durante um bom período, e agora ela voltou para o Brasil, está lá em Floripa, e ela começou a dar curso para pequenas pessoas de audiência. O que significa uma postura retraída, uma postura aberta? Isso é para sempre? Ou seja, não é assim, tem um livro, tem água, é isso. Mas você tem indicadores que podem sugerir uma postura diferenciada e um modo de atuação. Então, essas questões que o Lênio me mata, eu digo, Lênio, uma palestra depende muito do jeito que a pessoa interage. Não adianta ficar sentado aqui querendo falar no monólogo. É o modo como nós vamos interagir que pode dar uma sensação boa ou uma sensação ruim. E talvez seja isso que vocês levem. Não levem muitas coisas vinculadas à prática. E a leitura corporal é uma das variáveis hoje estudadas seriamente por professores no mundo inteiro. Não é para ficar lendo Lie to Me e achar que os caras olhar para cima, é isso, as microexpressões faciais, porque isso também tem que perceber que é uma série de televisão. Algumas das coisas dali são estudadas de modo sério por muita gente no mundo e vocês podem ter um ganho ao realizar isso. O Conjuro agora mostrou, ano passado, um juiz do trabalho que colocou na decisão que tirou a credibilidade da testemunha em face disso. Porque quando a Flávia chega na minha frente e diz assim, qual é o seu nome? Flávia. Ela me pede duas coisas. Primeiro, que eu acredite que ela viu, porque ela tem que me inspirar credibilidade. E segundo, que eu acredite que ela foi capaz de reproduzir o que ela viu. Quer dizer, uma audiência de um roubo. Adolescente chega para mim e diz, gravado, né? Vítima. O promotor, eu não pergunto nada, o promotor narra o fato. Aí ela disse, estava no ônibus com a Ju,
Sinistro, sinistro. Perdeu, perdeu. Aí, o promotor assim, não vai explicar? Foi isso. Estava com a Ju. Sinistro, sinistro. Perdeu, perdeu. Essa capacidade de articular o sentido. Isso que foi. Aí o promotor teve que puxar um pouco mais da menina. Daí que a ideia de poder situar, em compreender como a pessoa articula a capacidade de descrever a realidade é bem significativa. E você entrar num ambiente de poder, daí compreender, também o é. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar novos mecanismos de compreensão. A percepção está por aí. Mas, antes de chegar na percepção, eu queria mostrar para vocês uma das coisas... Opa! Uma das coisas que eu acho muito legais, que é... Opa, fiz aqui errado. Que é uma coisa que a defensora de Santa Catarina faz. Lá em Santa Catarina tem a Fernanda Mambrini, que é uma defensora, ela leva uma mala para o fórum. Uma mala. E uma mala. Com camisa, tênis. Porque a gente tem um juiz que é preconceituoso, o outro que não gosta de tatuagem. E ela vai fazer o quê? Ela vai jogar o jogo. O cara chega lá com uma... Obrigado. O cara chega para dar o depoimento assim ou assim não faz diferença? A gente está manipulando alguma coisa? Esse aqui é o tal do mendigo de Curitiba. Que se ele vai como réu, como testemunha, de um modo ou de outro, faz toda a diferença. O Eduardo Newton, que é um defensor do Rio de Janeiro, falou para o cliente dele esses dias lá, para o assistido, ó, vai arrumado. O cara chega de smoking. Aí ele disse, nem tanto. Aí agora ele diz para o cara, vem de roupa de missa. Imagina que tu vai na missa, aí domingo tu vem para a audiência. Tu não vai para o campo de futebol, tu não vai com camisa de futebol, com nada. Então a ideia é dizer, ó, bom, até que ponto, quando eu cheguei nessa sala e comecei a falar, isso é desesperador e é verdade, é estudado como nós chamamos de efeito halo, H-A-L-O. Isso é amplamente estudado. Nos 5 primeiros segundos, vocês gostaram ou não gostaram de mim e não sabem nem por quê. Porra, dia defensor, botaram um juiz para falar. Porra, já não gosto. E essa antipatia contamina o modo que vocês podem ver o mundo. A gente tem que estudar isso. Talvez seja o juiz com mais alma defensor que tem aí, né, coisa, porque no meu tempo não tinha defensoria, pô, estou há 20 anos na magistratura, só começar tudo de novo não dá certo, eu não passo no concurso, não consigo passar, esse dia eu vou fazer a prova infernal, tem muita coisa, 20 anos, eu estou há 20 anos, agora estou velhinho, vou chegar ao tribunal também como desembargador, agora eu sou 27 lá para virar desembargador. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai deixar o assistido ser o pato? Vale a pena não manipular e sim se preparar para o sujeito? Esse aqui é o estereótipo do advogado, cabelo preso, sempre, para não parecer balançando, estereótipo do policial. E esse aqui é o que eu gosto muito de mostrar. Isso é um fato real. Esse cara é médico e ele é tatuado. Então aqui a gente passa mal, hoje de manhã a gente está passando mal, e vamos levar para o hospital. Chega lá no hospital, está ele lá na emergência. Pode deixar comigo, eu vou operar. Tu vai dizer o quê? Não, negativo, estou melhor, já estou bom. Sai correndo. E a pergunta é, se ele vem como acusado, assim, ou se ele vem como testemunha assim ou assim, não faz diferença? A gente tem discutido hoje, que é uma briga grande, que é o cara ir para o júri de roupa de presidiário, é o cara ir para a audiência de roupa de presidiário, é o policial prestar declarações com a farda, porque não pode, porque a farda traz consigo, em alguns países do mundo é proibido. O cara não pode levar o peso do Estado para dar suas declarações, como o médico não poderia ir com a roupa de médico, porque ela traz consigo uma credibilidade que é exógena àquilo que a Flávia veio. Ela chega na minha frente e diz, eu vi e foi isso que aconteceu. Quando ela traz aspectos externos, ela dá aquilo que nós chamamos no processo aqui de doping. Ela faz um doping, ela faz uma intervenção alheia ao que deveria acontecer. Tem como controlar isso? É muito difícil.
Eu sei também que é muito difícil as estratégias. O primeiro passo é reconhecer que isso é verdadeiro. E o que nós estamos discutindo agora? Tem um acórdão bem interessante do Espírito Santo, em que o preso foi levado e os jurados viram o preso com a roupa, e foi anulado. Foi bem interessante esse julgado. E outro que é o policial militar, que quando é acusado no júri, ele vai para o julgamento de farda. Se pode ou não pode. Isso é uma discussão bem interessante, no tocante ao efeito estético das questões judiciais. Aqui é o exemplo do médico cubano que foi hostilizado, o médico padrão, e esse aqui é o Boston Medical Center, que é um inferno, que passa no horário do almoço. Meu filho, para que é isso aqui, papai? É o modelo do médico, que é o médico, o estereótipo do bandido. E aqui é legal porque é a mesma roupa, mas o recheio, por assim dizer, daria um tratamento diferenciado por parte de todos nós. Sujeito que não adianta estar bem vestido muitas vezes para ter credibilidade e ter reputação, mas isso faz diferença na hora em que você acompanha os julgadores. O Ori estava aqui ontem, então, o nosso Playmobil do processo penal, e o Ciro. E a ideia é pensar que nós temos duas máscaras. Uma máscara... Aliás, eu e o Auri escrevemos sextas-feiras no Conjur. Hoje fui eu que escrevi sobre lawfare, um artigo sobre lawfare e sobre objetos normativos não identificados. Depois eu falo para vocês. Então, como teatro, nós temos o lado bom, o lado ruim, o lado que a gente não domina, que é inconsciente, que pode ser bem trabalhado e explodir num interrogatório bem feito. Nós não fomos ensinados a perguntar, nós não fomos ensinados a fazer contra-interrogatório. Nós aprendemos na experiência de assistir um defensor que já fazia. Quanto mais qualificação nós tivermos nisso, é melhor. Estudar psicologia do testemunho, ordem de perguntas, ordens invertida, o que você faz, aprender que também não tem que esculachar a testemunha. O policial está mentindo, cara. Pegou o policial na mentira, olhou para o juiz e acabou. Não pisoteia no cara. Não pisoteia. Porque ele vai voltar em outros processos. E a gente não perdoa. Eu, quando vou numa loja e sou maltratado, não volto na loja. Quando tens uma relação em que tu pisoteia o outro para além do limite, ele não vai esquecer de ti, e quem sabe no futuro isso possa ser prejudicial não a ti, mas a um assistido teu. Então é isso que é muito difícil. Na teoria dos jogos nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês que eu vou trabalhar algumas categorias, entre elas o olho por olho, dente por dente. O que acontece? É humano. E o cara ganhou. Eu sempre brinco lá. Sentença reformada. O advogado ganha. Vai para o Facebook comemorar. Porra. O estagiário do juiz pegou, o estagiário do promotor pegou, vai mostrar para ele. Tu vai ganhar de graça. Se tu precisares botar assim, pronto, falei, vai lá no Facebook, mas xinga, mete o pé na jaca, assim, tudo que tu queres é isso, é autoritário, não sei o quê, pá, pronto, falei, nunca mais cala a boca, é isso aí, pá. Aí tu vai publicar, tem as opções assim, somente você, aí tu publica, somente eu. Aí tu olha para o Facebook, lê, eu realmente falei tudo isso, realmente sou, só que só tá para ti, então não tem perigo, porque vai voltar, alguém vai printar, e se fosse falar mal da defensor, de vocês também depois teriam dificuldades. É isso que eu tenho falado para a gurizada fazer. Isso aqui é muito comum em várias famílias. A mulher realmente está dificultosa, vocês narram que ela está difícil, a situação pessoal dela, está sofrendo, quer não sei o quê. Aí o que ela faz? Ela se arruma para ir na audiência, mostrar para o ex que ela está maravilhosa, que ela não está nada daquilo que tu narra na petição inicial. E tu quer matar a mulher, porque... Então, assim, não é para fraudagem, não está fazendo como os filmes americanos, que, em muitos casos, você tem uma estrutura em que você frauda, de fato, a percepção do juiz. Agora, quando você chega num momento desse, é desesperador, porque eu já passei isso na vara a petição inicial narra assim, uma situação em frangalhos, e vem ela maravilhosa, linda, para mostrar para o ex que não dá, que ela não está sofrendo. Então, o estereótipo do policial e como isso funciona no nosso dia a dia. Fale, Patrícia. No sentido de complementar o curso, no dia 29 de junho já estava previsto no calendário anual o curso sobre psicologia do testemunho e falsas memórias. Isso. Para
Quem é que vem? Nós consigamos, enfim, né, porque é um estudo contínuo. Precisamos mudar essa data do dia 29 que consta do calendário em virtude da agenda de 2 professores. E ficou para o segundo semestre. Depois o professor retorna. Espero que retorne, né, Alexandre? Já combinamos desde o ano passado. No dia 20 e 21 de setembro, também fazendo acréscimos a essa ideia de uma formação continuada, junto com o professor Francisco Munhoz Conde, catedrático da Universidade de Sevilha, que virá diretamente aqui para Campo Grande, com o professor Auri Lopes, para fazerem também a dobradinha, professor Paulo Busato, Leandro França, que é um criminólogo atual muito bom, reconhecido. É um pensador e muito inovador, e a professora Priscila Placha, para que até o fim do ano nós consigamos casar esses conteúdos. Muito legal, muito legal. Então, é só que interessante, que a sugestão realmente é que vocês possam fazer formações como essa e ler, talvez dialogar com vocês, porque o que a gente vem trazer genericamente a psicologia do testemunho vai trabalhar com critérios objetivos, subjetivos, como você pode estabelecer uma série de depoimentos, uma série de perguntas, como você estrutura uma linha de perguntas. Só que ela não serve para toda a defensoria, para toda a curadoria. Ela vai servir para aquele processo, porque funcionou hoje, não funciona amanhã. O policial que vai depor hoje caiu na armadilha, semana que vem ele está de volta. Lembra que eu falei do Deep Blue que aprendeu? Então, como você vai organizar? A Fernanda Mambrini pergunta ao policial, qual é a cor do cavalo branco Napoleão? Branco. Por que ela faz isso? O promotor pergunta, tem uma arma no crime? Tinha. Ela não adianta reclamar, que o juiz deixa ele perguntar como ele quer. Tinha uma arma? Tinha. Era um 38? Era. Era preto? Era. Porra, isso não é pergunta? Isso é... Sim, levanta uma plaquinha, testemunha levantando plaquinha. Só que a defensoria não tinha o que fazer, porque ela impugnava, o juiz dizia que podia, ela vai na vez dela e pergunta qual é a cor do cavalo branco Napoleão, policial branco. Pois não tem mais pergunta nenhuma. Ela só botou no ridículo a pergunta formulada, porque não foi nenhuma pergunta, na pergunta já estava a resposta. Então, de alguma maneira, algumas estratégias de enfrentamento e algumas estratégias que possam colocar as dificuldades cognitivas. Para isso, a percepção é, de fato, o modo pelo qual nós interpretamos os estímulos que nos chegam por meio dos nossos receptores sensoriais. Tato, paladar, audição e olfato. O olfato está na moda agora, né? Já viram que os policiais estão prendendo gente pelo cheiro. Tem uma tese muito legal sobre o cheiro no direito, que é uma tese de uma professora de Alicante, que é muito legal, e ela vai colocar essas vicissitudes. Mas aqui, o cheiro que nos interessa é diferente, porque tem uma tonelada de maconha. O cheiro vai. Beleza, a gente tem uma possibilidade que isso aconteça. Agora, teve um caso em Floripa bem interessante. O cara numa sinaleira, está ele dirigindo o carro, fumando, segundo a polícia, maconha. A filha atrás e a mulher. Quando passa para a viatura do lado da sinaleira, ele olha para a viatura, o policial olha para ele, ele não tem dúvida, engole o bagulho. O policial prende pelo 306. Cadê a materialidade? Não tem. Eu rejeitei a denúncia, o tribunal mandou receber, porque o olfato do policial é suficiente para... Eu disse, meu Deus do céu, tudo bem que dá multa para o cara que está dirigindo, agora para fins penais tem que ter materialidade, tem que ter, de alguma maneira, prova de que tinha tetrahidrocarbinol suficiente para mudar condições, não sim, nem se tinha aquilo ali, então era um limite complicado. Mas o tribunal reformou e o cara foi condenado depois por estar dirigindo sob efeito. Então a gente vai ter que perceber quais são as estruturas em que o próprio julgador a reconhece. Aí aquilo que eu mostrei para vocês em relação ao urso, do Monken, é que eu posso manipular a atenção de vocês. Vejam, olha o branco, olha o branco, olha o branco, olha o branco. Vocês não olham o negro, a camisa negra. O que vocês fazem? Vejam como isso é interessante. Eu posso manipular isso e é isso que vocês fazem intuitivamente muitas vezes na audiência. Sublinhar aquilo que interessa
e desconsiderar o que não interessa. Só que tem um problema. Um dos problemas é como é que o modo que o juiz pensa. Se vocês meterem o pé no fórum, em qualquer lugar, o estagiário, o assessor pergunta, doutor, tem aqui um processo que parece que foi ele, mas estou em dúvida. Essa é uma pergunta clássica. A gente tem dúvidas sobre a cognição. Tem dois caminhos. Isso é estudado pelo Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, em que coloca que a nossa vida nós decidimos de modo dual. Ou nós decidimos de maneira intuitiva, de maneira rápida, ou nós decidimos de maneira demorada, reflexiva, cognitivamente, investindo tempo, investindo energia. Se nós pudermos decidir de maneira direta, é mais fácil. Quando nós começamos a dirigir, lembram vocês que o inferno que era dirigir, a gente achava que nunca ia conseguir passar a embreagem e a marcha junto e ainda dar sinal para eu entrar em alguma rua. Jamais isso seria possível em qualquer circunstância do mundo. A gente vai lá nas primeiras vezes que dirige, é assustador, porque a gente pensa, olha para a marcha e tal, faz tudo prestando atenção. Hoje, vocês dirigem, respondem no WhatsApp, passam o batom, cantam a música, e tudo é feito de maneira automática. Porque nós treinamos a nossa capacidade cognitiva em responder a esses estímulos. Muito bem. A gente faz audiência há 20 anos. É o mesmo lenga-lenga a todo tempo. Se alguém não chamar atenção, por mais que a gente esteja de boa vontade, é a mesma coisa. Então é assim, é a prisão acontecida no lugar tal, com celular e dinheiro. Se tinha muito dinheiro, era muito dinheiro. Se tinha pouco dinheiro, era pouco dinheiro. Se tinha celular, é celular. Então, o cara está sempre ferrado, no 33. Então, aqui, nem precisa contar o caso. A depender do que é a descrição inicial e o local onde ele foi preso, ele está condenado. O trabalho é justamente o contrário de fazer a possibilidade dele não ser condenado. E como é que você estrutura isso? Esse é um trabalho que a gente não tem como... Depoimento policial vale ou não vale é uma discussão que me parece equivocada, e digo por quê. O cara só vale depoimento quem usa a camisa do Flamengo. Não faz sentido. Não faz sentido dizer que só vascaíno mente, flamenguista não mente. Então, quando você cria um conjunto em que você coloca todas as pessoas no mentir e não mentir em face de uma condição que é extrínseca a elas, é equivocado. Quando me pedem, muitas vezes, para o policial ser ouvido como informante, eu digo, não, tem que ser ouvido como testemunha, porque ele não pode mentir. Estudar informante, ele já tem um peso da fada. Ele pode mentir à vontade ainda, é pior ainda. E o problema maior é que a gente cai na armadilha retórica, que é uma armadilha heurística, que é, o depoimento policial vale ou não vale? Enquanto se discutir isso, se perde a definição do conteúdo dele, porque o juiz tinha o argumento retórico de decidir, o depoimento policial não pode ser desconsiderado por isso, e com isso ele botou a manta de credibilidade e ele em seguida reproduz o depoimento. Então a ideia é não discutir isso. Vale, eu quero discutir ele em si, a credibilidade, a coerência, a consciência desse depoimento, porque se eu dou a capacidade do juiz dar um drible, ele dá o drible. O depoimento policial não pode ser pelo fato de ter participado do flagrante ser duvidosa. Logo, o depoimento dele já entra, faz um chuá. E isso é o que nós vamos estudar, que o Daniel Kahneman, o Richard Thaler e outros autores vão trabalhar com uma ideia de uma decisão que é heurística. Ela não entra na decisão dificultosa, ela responde uma decisão simples. Então, o juiz vai lá perguntar, para voltar ao exemplo, o estagiário chega, o assessor, doutor, eu não sei se é o cara, se é ele, foi ele. O juiz pergunta, tem antecedente? O que os antecedentes têm a ver com essa conduta? Nada. Mas ele contamina, é um vaso comunicante. Na dúvida, você usa dos antecedentes para suprir uma dificuldade cognitiva. Então, se tem antecedente, fala de cada um deles, traz a sentença, mostra o que foi, reabilitação tem que ser uma coisa que tem que ser feita mesmo, a gente não dá bola para reabilitação. Uma reabilitação no processo tem um efeito avassalador, porque aí o juiz não tem aquele recurso retórico de pegar alguma coisa para ferrar o cara. Então, isso a gente vai estudar, que a gente, quando tem uma dúvida muito demorada, a gente faz uma pergunta heurística, uma pergunta que é mentirosa,
mas que ela é mais simples, a gente simplifica a coisa e, respondendo ela, a gente finge que respondeu a questão complexa. E disso se faz decisões judiciais. Eu não trouxe o meu livro, eu tenho um livrinho chamado Viés da Justiça, em que eu escrevi com a Paola, que nós vamos falar. Aqui no livro a gente mostra isso. Aqui tem uma partezinha que eu acabo trabalhando, que são os vieses e as heurísticas. Heurísticas são atalhos cognitivos. Se eu perguntar para vocês assim, alguém lembra onde é que estava no dia 11 de setembro de 2001? Alguém aqui não lembra? Todo mundo lembra. Sabe por que todo mundo lembra? Porque aquele momento foi traumático para todo mundo. Traumático. Só que tem um detalhe. Tu és a Cláudia, né? Tu és a Graziele. Graziele, o desesperador, sabe o que é? Eu estou dando aula na graduação e perguntei onde é que vocês estavam em 2000. Não tinham nascido. Tinha uns que tinham 3 anos, não lembravam. Porque é uma tática muito comum do promotor enfrentar a testemunha defensiva dizendo que ela lembra de tudo, mas não lembra o que comeu no dia anterior. Então, sublinhar. E isso acontece muito, porque ele tenta desqualificar um depoimento consistente do fato. E essa possibilidade de mostrar para o juiz que isso existe é bem significativo. E onde é que se ganha isso? Na petição? Não, no grooming. O que é grooming? É a conversa jogada fora antes da audiência. Putz, eu li um artigo bem legal que, poxa, todo mundo lembra onde é que estava no dia 11 de setembro. No dia 11 de setembro, sabe por que isso? Eu até achei muito legal. É porque diz o seguinte, que, eventos traumáticos, a gente não lembra o que comeu no dia anterior, no dia seguinte, mas, assim, no nosso casamento, a gente sabe o que era o prato principal. A gente foi em quantos casamentos não sabe qual é o prato principal? Pô, que interessante a memória, né? Porra, isso vai tocando, que não adianta querer fazer um tratado sobre a coisa, porque esse papo jogado fora, ali é que você pode trazer mais coisa, dar material, o que for. Mas é nesse papo jogado fora que você, muitas vezes, começa a colocar realmente as dúvidas que podem ser consistentes. Então, estudar a psicologia do testemunho é legal porque os eventos traumáticos, que muitas vezes as pessoas são convocadas a dizer, a gente pode costurar nas perguntas iniciais esse aspecto traumático dela, para demonstrar que é por isso que ela lembra. Ela não lembra porque ela decorou, porque o defensor pediu para que ela falasse daquilo, mas é porque aquele evento é traumático para ela. Só que se o juiz não tiver essa construção, muitas vezes ele pode ter a falsa percepção de que o sujeito está mentindo. E aí, a gente vai selecionar. Como tem muitas informações, a gente vai selecionar a nossa atenção. Tem um caso interessante da Argentina agora, que o juiz estava no celular, o advogado filmou, recorreu ao tribunal dizendo, ó, eu tenho direito de um juiz prestar atenção na instrução. O juiz estava no celular. O tribunal anulou. E mandou um procedimento contra o juiz na Argentina. Não estou dizendo, está filmando aqui, eu não posso dizer, depois a magistratura vai dizer que eu dei essa ideia para vocês, não é para ter essa ideia, não façam isso. Então, a nossa Gestalt, que é uma das escolas da psicologia é alguma coisa relativamente recente ainda, mas é muito legal, ela vai mostrar que nós temos algumas dificuldades. Então, aqui, o que vocês enxergam? Ou um cálice ou 2 rostos, né? Mas as duas coisas juntas a gente não consegue ver. Ou a gente vê uma, a gente vê outra, a gente vê uma, a gente vê outra, a gente vê uma, a gente vê outra. A gente não consegue ver 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui também, o que a gente consegue ver? Um leão, peixinhos aqui em cima, tá? Ou ver uma árvore, ou ver uma coisa ou ver outra, ou ver uma árvore, né? A gente não consegue ver os animais e a árvore ao mesmo tempo, a gente ou percebe um ou percebe outro. Aqui, qual a linha que é maior, a de cima ou a de baixo? Elas são absolutamente iguais, mas do modo que eu argumei, a lateral dá uma impressão, uma ilusão de que a de cima é maior. Aqui vocês vão matar. Essa aqui é igualzinha a essa aqui. Só que o modo como foi construído para fora e para baixo faz diferença. E onde é que está isso? Na argumentação. Como a gente constrói um argumento matador? Um argumento que fisga. O cara leu e agora vai. Primeiro é o juiz ouvir. Flávia está lá na defensoria, aí chega o defensor para ela, eu chego assistido e diz assim, doutora, estou acusado de tráfico.
artigo 33 da Lei 11.343, eu acho que eu tenho direito ao tráfico privilegiado, parágrafo 4º, porque eu não sou reincidente específico, a senhora bem sabe que é isso. Então, o assistido chega e quer dar aula para ela de como ela tem que fazer a defesa. Tu fica feliz? Fica com quem ela acha que ele está falando, né? Beleza. Aí tu vai fazer umas alegações finais, diz assim, artigo, o acusado é denunciado pelo 155, aí tu transcreve o artigo. Vai para o inferno. Estou pensando, está falando com quem? Aí tu começa a botar 10 páginas. Porra, não vem, querido. O cara vai para sustentação oral no plenário, no tribunal. Aí diz o acusado é pelo 155. Subtrair com ele. Não tem. Então, a ideia de poder entender as sutilezas da argumentação, porque chega num ponto que tu não presta mais atenção, porque tu criasse aversão ao teu modo de agir. Às vezes eu fiz um advogado amigo meu, o Tiago, o cara era acusado de estupro. O cara era acusado de estupro, e ele disse, bom, eu vou fazer a sustentação oral, o que tu acha, Alexandre? Eu disse, tem que ir uma mulher fazer a sustentação oral, para eles poderem ouvir. E a prova tem que ser boa. E se não for, velho, não vai para cima. Aí, ele contratou uma advogada, que estudou o caso, e foi fazer a sustentação oral. Ela chega na sustentação oral, às vezes vocês sabem que é difícil prestar atenção, ela chega lá, mete o pé, bate assim, queria agradecer aos senhores por me ouvir hoje, porque eu passo como mulher a possibilidade de ser estuprada todos os dias. Eu vim aqui para defender esse sujeito, porque eu li o processo, não tem nada, ele não pode ser condenado. Os caras regalaram o olho, viraram a cadeira, prestaram atenção, o relator pediu revista, o que poderia ser um julgamento, condena, tal, teve um voto divergente, virou infringente. Porque ela falou isso, e disse, eu quero isso. O relator leu o processo, ele só tem que ver o seguinte, no depoimento de folhas tal, faltou isso, faltou aquilo outro. É isso que é importante. Dessa questão, vale ou não vale? É isso. Os senhores conhecem muito bem o direito e agradeço muito por ter me ouvido. Muito obrigado. 2 minutos. Não ficou lendo o 213, a reforma, Mirabete, Capês. Porra, não me venha dar lição para mim. E esse modo de agir, de fazer alegações finais, é uma das coisas que a gente vai estudar no modo de organizar, que é a argumentação jurídica. Aqui é clássico, esse daqui, desde que eu sou guri, a gente tem essa... que é a ideia da... Aqui é o definitivo, se você botar um olho aqui, ou um ouvido, vê uma senhora ou vê uma moça de olho virado, de rosto virado. E aqui, indícios é isso. Indícios é gestalt. O que é isso aqui? Um coração? Não, um monte de quadradinho junto, que você vê um coração. A prova judicial é assim, tem quadradinho suficiente para o juiz fingir que tem um coração? Quando a gente vai estudar, porque a prova nunca é 100%, né? A prova é sempre alguma coisa aproximada. E quando ela é só indiciária, então a discussão quando a gente vai discutir standard probatório, é importantíssimo hoje discutir standard probatório. Se você pega o livro do Deltan, tem que ler o Deltan. Eu leio todos eles. Às vezes eu tomo engove junto, mas eu tenho que ler. Porque tu tem que conhecer os inimigos. Tem que conhecer os adversários. Inimigo no sentido de teórico, eu não sou inimigo pessoal deles, não tenho nada contra ninguém nessa questão. Democracia. Aliás, eu vivo falando em congresso com eles, bato e apanho. A ideia é que você tenha a discussão do que é minimamente necessário. Porque senão você fica num jogo retórico, que a gente viu que dá de sentença condenatória em jogo retórico. Ontem, por isso tudo. Então, a ideia de standard probatório é significativa. Aqui a gente acaba vendo um quadrado e um triângulo e um círculo, mas eles não existem, porque a gente que preenche o ponto, olha só, nós que preenchemos isso. Então, quando a gente vai afirmar, a ideia é mostrar como a semelhança acontece por isso tudo. Vocês vão ter um curso de teoria do jogo, de memórias. Quem vem, Patrícia, sabe? Não tem problema, não, é só curiosidade, porque eu acho que é aquela gaúcha, não é? Como é o nome? É que está me fugindo, tem um livro pela Arquimedes. É legal, ela trabalha com o Gustavo, e ela tem um caso bem legal que
que o taxista disse assim no depoimento: eu tenho certeza que é o acusado. Tenho mais certeza que foi ele do que sou pai dos meus filhos. E não era o cara. Não era o cara. Eu uso uma estratégia bem interessante aqui, ó. Eu faço assim nas audiências, de reconhecimento, né? Reconhecimento é aquela fraude, né? Pega o estagiário, aquelas coisas e tal. Tem um comissário da Infância e Juventude que era só botar o cara... Ó, eu sei que eu não sou lombrosiano, mas Lombroso, se tivesse visto aquele meu comissário da infância, é só meter o cara que todo mundo reconhece ele como o acusado, muda de cor e é ele. Todo mundo reconhece o cara, é impressionante. Às vezes a defensoria, lá tem um padrão de levar colegas do acusado, parecidos, porque na hora não vai ter. Então, manda a família, traz aí parente. E aí entrou o acusado e disse: mas, meu Deus do céu, ele está solto, ele não está preso na outra vara, está solto? Não, esse é o irmão. Não, vai querer que o senhor trouxe agora o irmão gêmeo para o reconhecimento. Trouxe o irmão gêmeo. Não dá, né? Trazer o irmão gêmeo para o reconhecimento não dá. Mas o que eu faço assim? O promotor tinha uma mania de perguntar: o senhor tem 100% de certeza que foi ele? A pessoa disse sim. Aí disse: tem 0% de dúvida? Não. A minha questão é, o modo como você pergunta, eu sugiro que ele tem 100%, ele me disse sim. Aí eu pergunto: tem 0 de dúvida? Não, 0 de dúvida não tem. Alguém que tem a mesma resposta, a depender do modo como você pergunta. O modo como você pergunta é significativo. Usar as palavras corretas que vocês farão. Quando vocês forem trabalhar a memória, uma das coisas que vocês terão é... A memória depende da percepção, e as falsas memórias é uma visão de que a nossa memória não é um gravador de vídeo. A Elizabeth Loftus é a grande teórica no tocante a isso, e que a nossa memória, a gente adquire a memória, consolida e depois guarda. Porra, quantas vezes no processo, você estava lá num processo e aí o legal da Defensoria Pública é que a Defensoria Pública não tem um problema do advogado constituído. Porque o advogado constituído, às vezes, no processo, ele tem que fazer alguma coisa para valorizar o dinheiro que ele recebeu. Então, ele vai, no interrogatório, ele quer perguntar para a testemunha para fingir que tem alguma coisa. E, não raro, ele faz uma pergunta que ferra com o cara porque ele quer mostrar que fez pergunta diferente. E aí tinha fazendo um interrogatório, o cara disse assim, o último policial já não tinha visto nada. Doutor, não tem pergunta, né, doutor? Não tenho. O senhor lembra-se, nessa ocasião, o senhor chegou a ver um Chevette preto? Aí o policial, o primeiro já não lembrava de nada, o segundo não lembrava de nada, o terceiro, Chevette preto, lembrei. E aí contou toda a ocorrência que ferrou o cliente dele, porque ele fez o quê? Ele deu gatilho, disparou a memória. A gente não lembra? Tá, obrigado. Eu falei muito rápido hoje de manhã para tentar situar vocês nas categorias, e à tarde a gente vai dissecá-las de maneira mais adequada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há um gatilho. A gente vai ver os parentes nossos, não lembra de nada. Fala com o primo, de repente lembra de uma série de coisas. Quanto mais a gente puder estudar nessa perspectiva, melhor. Então, legal que vocês terão trabalhos com essas pessoas. Então, aqui, para que a gente possa terminar a nossa manhã e à tarde, eu preciso saber que os meus personagens, os meus juízes, o juiz, o promotor e o advogado, eles estão sentados na cadeira de juiz, promotor e advogado. Não existe o super juiz imaginário. Existe o juiz realístico, aquele que está ali sentadinho na minha cadeira. O promotor, o advogado, com dificuldades cognitivas, biológicas. A gente vai estudar para vocês, estão agora com fome. Agora, com fome, a tendência de vocês é fazer o mais fácil. Estudaram os juízes reais. Porra, 15 para as 7 da noite, tu vai levantar a mão para pedir liberdade provisória, querido? Não vai sair. Não está na hora. Mesmo que não vai, o juiz está cansado, está com fome, quer ir embora. Não deveria ser assim. Eles estudaram isso em juízes em lugares do mundo, estudaram os juízes israelenses. 8 juízes. A taxa de deferimento, enquanto eles começavam a trabalhar, era de 90 e poucos %. No final do expediente, quando está cansado e com fome, é de 5%. O juiz cansado e com fome faz igualzinho a nós. O mais fácil, indefere.
E isso, não deveria ser assim. Isso é um ganho, dominar essas dificuldades individuais. Então, a gente vai ter que fazer uma distinção entre objetivos e recompensas e não confundir o lugar da cadeira com o jogador sentado nela. Aqui é o esquema básico, eu já volto depois à tarde para ele, mas o esquema básico é, nas cadeiras de jogadores, eu tenho pessoas físicas. Quanto mais eu souber dessas pessoas físicas, melhor. Quanto mais eu souber onde é que o juiz estudou, o que ele escreveu, o que ele pensa, como é que ele já decidiu, isso é um ganho para vocês. Vocês não randomizam, não jogam com a sorte. Eu só sei quais são as regras do processo. Se eu for fazer uma audiência hoje à tarde, ou for atender um flagrante, eu preciso saber quem é o delegado, quem é o juiz, para saber quais são as regras. Eu tenho uma pluralidade de interpretação em relação às regras processuais. Então, para eu conseguir construir um esquema minimamente realístico, dá um trabalho de Sísifo, porque eu tenho que entender as múltiplas compreensões da regra e ter uma volatilidade em relação aos jogadores. Na 4ª Vara Criminal, eu sou casado com a Ana Luísa, e ser casado com um juiz é um inferno, porque eu sou reincidente específico, eu casei com 2, né? É porque elas mandam muito, né? Manda, durma-se, dispa-se, deite-se, tudo no imperativo. E se o cara pisa na bola, ela manda concluso algum tempo depois. E aí a Ana Luísa eu fui convocado lá para uma reunião do tribunal, e chegou um acusado para fazer audiência, e disse, Ana, faz audiência para mim. Ela foi fazer audiência, designada pelo tribunal e tal. O acusado chegou e disse, não, com a senhora eu não quero ser... O senhor está preso com o Alexandre. Olha, o senhor está preso com o Alexandre, eu sou um artista. Não, mas eu quero ser julgado por ele. Não, mas hoje ele está convocado, ele vai entrar em férias, ele só daqui a um mês para eu marcar a audiência, não interessa. Eu quero ser julgado por ele. A senhora pode me deixar preso, pode conseguir ganhar. Por quê? Porque de mim ele já tinha uma expectativa de comportamento, dela é uma novidade. E é a sorte dele que ele ficou para mim mesmo, porque a Ana Luísa é meio malvadinha às vezes. E ela é muito legal, estou brincando com ela, falo que ela é malvada, ela é bem legal. Ela ficou 5 anos na violência doméstica. E aí teve uma das coisas que ela, muito preocupada, ela não recebeu nenhuma denúncia por violência psicológica. Nenhuma. E aí ela foi estudar as causas disso, é pelas dificuldades, não tem materialidade, não tem como saber. A gente tem um relacionamento anterior, explodiu agora, foi a gota d'água, é delito de acumulação, não é delito de acumulação, é uma problemática. Aí ela foi fazer psicologia para estudar isso no TCC dela. Ela está se formando em psicologia e agora está fazendo mestrado junto. Então, ela escreveu um livrinho que saiu, o dano psíquico como lesão corporal na violência doméstica. E ela propõe um mecanismo de estruturação que se possa comprovar materialidade. Está ganhando fôlego, é legal, porque tem muitas mulheres que são oprimidas e que têm uma dificuldade de comprovação material da lesão corporal, porque, embora nós tenhamos na violência doméstica algumas garantias, os tipos são, vocês sabem, o do Código Penal, e ela vai defender isso como lesão corporal. Ficou muito legal, porque o Juarez Tavares fez o prefácio, então assim, tem gente que validou o que ela reconhece como uma possibilidade de punição da violência doméstica. E, além do que, ela me atura, que já é um ganho significativo. As recompensas aqui, então, tem os jogadores, as regras. Eu só tenho as regras depois que eu tenho os jogadores. Com os jogadores e as regras, o que está em jogo, aí regras eu falo do ponto de vista processual e do ponto de vista material. Sim, o que é a imputação? Isso vai poder mudar o quê? As recompensas. As recompensas são o que é o ganho daquele personagem, do jogador. O promotor, você vai ter promotor com atitudes de aguerrido, promotor que está lá só para jogar o jogo, não está ali, não é uma atitude engajada. Eu até uso no livro um promotor engajado e um promotor sem engajamento. É diferente o modo como ele produz a prova, como ele insiste, porque a recompensa dele é uma recompensa que não se vincula a um êxito do processo. Ele não quer perder, mas também não faz questão. De outro lado, você pode ter policiais, todos os personagens que jogaram têm questões dessa ordem. Uma das coisas que eu falo lá para os alunos, procedimento ordinário, quantos Simões pode arrolar? 8. Arrola 8. Mas para o quê? Para desistir, querido, para ser cooperativo. Não é para ouvir. Porra, vieram 3 da acusação, faltaram 2.
Posso inverter, doutor? Não, não pode. A gente quer ouvir toda de acusação para depois ouvir defesa. Marcar uma próxima audiência para ouvir 10 é diferente de marcar uma audiência para ouvir 2. Então, se ele desistir, eu também desisto dos meus 8. Beleza, todo mundo desiste, tu tens o que trocar. Se não arrolasse ninguém, tu não tem o que trocar. É mais fácil levar adiante. E isso é o que a gente vai buscar de recompensa. E, por fim, as táticas e estratégias. O que é estratégia? Eu quero chegar ao aeroporto hoje para pegar o voo no final da tarde. Essa é a minha estratégia. Qual é a minha tática? Eu posso ir de Uber, posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso ir plantando bananeira. Qual a tática que é mais adequada para a minha finalidade? Então, você vai poder, eu quero absolver o acusado. Quero pena menor. Essa é a minha estratégia. É o que eu tenho de possível, uma leitura realística. Quais são as minhas táticas? Nessa testemunha que eu vou fazer, na defesa preliminar, o que eu vou argumentar? Eu consigo estabelecer, no curso de ação, árvores de decisão que vão me dar condições de estabelecer uma expectativa de comportamento tático no decorrer do processo, sempre necessário uma readequação, porque o processo tem surpresas, mas que você consegue fazer um desenho formal da sua atuação. Dá trabalho? Dá. Normalmente a gente confia no nosso taco. Não, já funcionou, eu vou assim. Só que quando dá errado, não é você que paga a conta. Isso que é o problema. Então, assim, hoje no sistema americano, tem muitos programinhas já com tecnologia para fazer isso no seu processo, que eles vão te dando isso. E é isso que a gente está trabalhando na Universidade da Univale, onde eu sou professor. A IBM, o Watson, já trabalha com inteligência artificial, modulando os juízes, e a gente está fazendo isso lá na universidade, modulando as expectativas de comportamento, fazendo um levantamento de toda a vida do juiz, de toda a vida do promotor, de toda a vida dos adversários, das testemunhas, tudo que tiver no Big Data e for público, a gente está levantando. Então, quando chegar num personagem do processo, eu vou chegar e vou saber que o policial teve infração, teve punição, não teve multa de trânsito. A ideia é que a gente faça uma transparência geral. Isso já é realidade no Brasil, só que é pago e são alguns poucos escritórios que dominam isso. O Ministério Público, em regra, tem acesso aos bancos de dados públicos, que faz o levantamento das testemunhas, mas nada muito organizado ainda em forma de um BI funcionando. O futuro próximo é que isso seja todo online, em que você possa levantar as coisas. O que a gente tem feito, esse programa é tão assustador, mas tão assustador, no que se refere às nossas informações que estão na rede, que eu comecei a trabalhar com ele e aí fui ver o meu irmão. Meu irmão. Aí botei meu irmão, Fábio, cliquei o Fábio. Aí aparece o Fábio casado com a Bia. Aí tu clica na Bia, aí tu quer ver as informações dela de dinheiro. Aí tu vê se ela é sócio de empresa, quem são os sócios. Aí tu pode botar assim, distância da Lava Jato. Aí põe 12 pessoas, porque faz o rastro de dinheiro, tal. Aí eu cheguei para ela e disse assim, filhas. Ele tem 2 filhas, que eu cliquei na filha. Aí peguei a Malu. Cliquei na Malu. Isso no computador, clicando, dando clique. Carteira de vacinação, faltava uma vacinação. Liguei. Fábio, a Bia está aí do teu lado? Tá, por quê? Pergunta para ela se ela vacinou a Malu. Bia, tu vacinasse a Malu? Que vacina? Que vacina? Que vacina, Fábio? Se é essa aqui, aí, eu não lembro agora o nome da vacina, mas dessas obrigatórias. Aí, vacina tal. Ih, esqueci. Como é que o teu irmão sabe? Eu sei, porque está no Cadastro Nacional a vacinação das crianças. Então, você consegue obter isso numa informação que está disponível. Não estou fazendo loas a isso. Eu estou dizendo que isso hoje ele já está disponível. A briga do Facebook é com essas questões. Quanto de informação qualificada pode ser interessante para que você enfrente um processo, isso que é a nossa interrogação para a tarde. A nossa busca será sobre informação qualificada. E aí já vou fazer um encerramento para vocês, deixar, antes de encerrar, dizer o seguinte: eu não vim trazer a redenção, talvez eu vim trazer uma leitura que a gente começa a ficar viciado em ler todo o material por isso, porque a teoria dos jogos é para você melhorar a sua relação com o seu colega de trabalho, com o juiz, com o promotor, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho. Você começa a entender as possibilidades nessa matriz, que as relações são entre as pessoas que interagem. Interação humana é uma interação humana que sempre quanto mais você conhecer a pessoa com que você interage, você tem um ganho.
A dificuldade aqui, a questão ética, que à tarde eu vou trabalhar, ninguém deve estar incentivando manipular. A ideia é que você possa influenciar a partir, você não está omitindo nada, você não está rasgando prova, você não está realizando nenhum ato ilícito, não está fazendo doping. Você, com aquilo que está demonstrado, você pode usar as regras cognitivas para melhorar o seu resultado. E, por fim, a nossa ideia é situar isso no contexto do processo penal, com algumas categorias que podem ser úteis a vocês na elaboração da atividade que exercem como defensores públicos. Então, aí a pergunta de vocês, eu dou a palavra para vocês, se não tiver perguntas, a gente vai voltar à tarde, vai ter a possibilidade de um diálogo maior. Eu só quis aproveitar amanhã para, de alguma maneira, apresentar as noções básicas para que a gente pudesse fazer um debate à tarde. Me perdoem pela minha voz, uma vez mais, porque eu estou com a minha voz detonada, virose, mas estou à disposição. Eu reafirmo aqui agradecimento à Patrícia, à Luciana, a todos que fizeram que a coisa acontecesse, e está a palavra dada a vocês aí para que façam algum questionamento, alguma pergunta. Relembrando que quem comprar o livro lá tem 50 pontos no programa de milhagem do Alexandre. Vocês me encontram também depois, quem quiser fazer pergunta por e-mail, é alexandremoraesdarrosa@gmail, tem Instagram, tem Facebook. Twitter eu não uso mais, porque Twitter está muito selvageria. A gente posta qualquer coisa lá, me xinga de tudo quanto é coisa, já desisti do Twitter. Porque o Instagram, tu vai lá bloqueando as pessoas, né? E aí, vocês estão à tua disposição. Alexandre. Fale-me. Tem uma pergunta ali, ó. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Então, recentemente, até em virtude de um projeto de pós-doutoramento, eu estava lendo uma tese da Universidade de Coimbra sobre a valoração da conduta extraprocessual no momento da decisão judicial. Mas aí você falando, fiquei pensando o seguinte, a diferença do que eu li na tese e a diferença da aplicação da teoria dos jogos. Porque quando você tem a análise da conduta dos players, você vai necessariamente lidar com probabilidade. Porque você tem um objetivo a ser atingido e a análise dessa conduta vai te dar uma maior ou menor probabilidade. Você entende que a análise sob esse enfoque, acrescendo a questão da probabilidade na análise da conduta extraprocessual, e o outro, que vai somente analisar o juiz enquanto jogador, as partes e os advogados, mas não no sentido de se traçar uma probabilidade, mas no sentido de, dentro da teoria da decisão judicial, identificar se há um elemento comum ou não no momento da decidibilidade, da norma concreta, da decisão, seja ela sentença ou qualquer que seja a outra. A pergunta da Patrícia é muito legal, porque a gente tem estudado isso na decisão comportamental, que vai desde a empatia, simpatia, ao caso de juízes que tem vários estudos. O juiz tem filha. O juiz tem filha. Qual é o comportamento decisório dele, por exemplo, em questões de crimes sexuais? O juiz não tem filha. Há uma tendência, de um lado e de outro, isso é real, a gente estuda isso. Tem até um artigo meu aí com a Ju, que a gente vai mostrar como isso é casos de fixação de alimentos. Então, esse é o primeiro passo. Os fatores extraprocessuais que compõem o mapa mental dele. Isso a gente vai aceitar na racionalidade limitada como sendo um fator. Então, quando se vai levantar a hipótese de predição, as variáveis que intervêm na nossa construção individual deveriam ser todas vasculhadas. O problema é que tem um custo de informação e tem um problema de organização dessa informação. A PUC do Rio de Minas Gerais, um trabalho cooperativo, eles usaram um Tableau, um programa que aqui tem no YouTube, aqui no celular, deixa eu dar o nome certinho aqui deles, o nome do programa bom, eu não lembro o nome do programa aqui. Tem um programa que eles me mandaram, um aplicativo em que eles começaram a fazer o seguinte, de maneira cooperativa. Alguém ia na primeira vara criminal. O juiz julgava o quê? Assim, eles começaram a fazer um perfil do juiz por cada crime, de modo cooperativo. Não para audiência geral. Geral, para
geral. Só que não deu certo por quê? Porque vira uma informação sem fim. Então, por isso que a tecnologia, e aí eu acho que a inteligência artificial e a automação pode contribuir significativamente, é porque, obrigado, ela vai e amplia as possibilidades de você organizar. Mas me parece que, quanto mais informação eu tiver extraprocessual, é significativo, sim, para estabelecer expectativas de comportamento decisório. Você acha que você consegue incluir essa informação na teoria da decisão judicial? É isso que a gente faz no outro livro lá, no viés da informação, no viés da justiça, em que eu e a Paola a gente vai dizer que a decisão comportamental tem esse viés. E aí faz toda a construção para mostrar que toda vida faz diferença, toda. E quanto mais eu souber, melhor. Melhor. É claro que aqui eu tenho expectativas de probabilidade, porque e aí a gente vai sempre falar do efeito borboleta, que às vezes um detalhe muda tudo. Um detalhe. Fui fazer uma audiência que o advogado falou assim, o processo era muito estelionatário e receptação, era uma receptação de um cara que tinha um ferro velho. Então, o ferro velho tinha, não tinha, o motor estava lá, ele sabia, não sabia, era receptação dolosa. E aí, interrogatório do acusado, o advogado dele foi lá fazer a pergunta, eu disse, não tem pergunta, eles têm. Perguntou ao advogado, há quanto tempo o senhor tem o seu desmanche? Aí eu disse, ferro velho, doutor. Ih, desculpa, não dá para pagar? Não dá para pagar aqui, não vou deletar, a audiência gravada, está gravada. E aí o que acontece? O ato falho aqui me tirou uma certa dúvida que eu tinha se era ou não era um desmanche o estabelecimento do sujeito, né? Porque aquilo mudou a compreensão. De alguma maneira, a gente tem esses detalhes que, como a Patrícia fez referência, uma coisa é a probabilidade, a outra, de fato, em potência, a gente tem isso. Agora, em realidade, a gente nunca tem 100%, a probabilidade nunca vai dizer o que de fato acontecerá. Estabelece expectativa de comportamento. E aí que é legal estudar algoritmo, porque assim, tem uma coisa que eu acho muito legal do algoritmo, a gente vive num mundo de algoritmo, né? Então, assim, o algoritmo 37%. A pergunta é, como é que eu vou casar com alguém se eu não sei se no futuro pode ter alguém melhor? Como é que eu vou ficar no emprego atual se eu não sei se pode ter um emprego melhor no futuro? A pergunta no tempo é sempre duvidosa. Como é que eu decido parar? Então, eles foram estudar isso e eles chegaram ao 37%, que é o algoritmo que eles usam. Se você tiver, por exemplo, vai procurar um estagiário, tem 100 candidatos ao estagiário. Isso é até uma dica, hein? Tem até uma dica legal. 100 candidatos a estagiário. Você começar a fazer uma entrevista adequada, você consegue ouvir 8 por dia. Aí você vai acumular o seu serviço, vai ter que ouvir estagiário, 100 estagiários vão dar 12 dias, se tudo der certo. Só que o problema é que depois, no 12º dia, aquele que você ouviu no primeiro, que poderia ser o bom, já foi contratado por outro lugar, ou ficou bravo, que demorou muito. Então, como é que você resolve isso? Os caras dizem o seguinte, depois do 37º, chegou no 37º, foi melhor do que os anos anteriores, pega esse, porque não tem expectativa de ser ninguém melhor. Então, se você, a ideia que eles dizem, a ideia de casar é quando você, quantos anos você acha que vai viver? 80? Se for 100, casa aos 37, não casa antes. Se for 80, casa quando tiver 37% dessa ideia. E a pergunta que eles fazem, que é bem... E esse do 37% é usado em vários lugares, inclusive na nossa cognição. A gente vai tomando ciência, quando chega a 37%, muda. Então, entender um pouco, algoritmo não é conta matemática, necessariamente. Algoritmo é uma estrutura de decisão. Se a testemunha falar, se a testemunha chegar, estiver no local, está? Sim. Qual é a pergunta subsequente? Isso dá para construir na modalidade de algoritmo também decisional. Daí que não é uma coisa de matemática, a gente fez direito para fugir da matemática. Essas novas tecnologias são interessantes porque elas dão espaço a que você possa organizar o que a Patrícia faz referência, que está, às vezes, no plano coletivo e que não está estruturado. Fale, me pergunta. Meu nome é? Ok. Márcia. Oi, Márcia. Tudo bem, doutor? Doutor, na verdade é uma curiosidade, mais que uma pergunta, porque é novo ainda isso tudo, né? Então,
No início, o senhor falou que vocês têm usado muito na teoria dos jogos, a psicologia cognitiva e comportamental, né? A teoria cognitiva e comportamental. Isso foi feito... Vocês fizeram algum curso? Como que essa parte da psicologia, vocês estão usando ela de que maneira? Certo. É uma curiosidade. Outra coisa, não é verdade, porque os jogadores, na mesa tem vários jogadores, né? E lá em Santa Catarina, no caso, vocês, os promotores, defensores, estão nessa, digamos assim, nessa pegada de todos conhecerem a cognitiva comportamental e ver essa questão. E outra curiosidade, na fase, digamos assim, numa fase pré-jogo, vamos chamar disso, no inquérito policial, ali antes de saber se você vai, se aquilo que você fez, que vai ser feito, se vai para um promotor que é do funcionalismo ou finalista. Então, como que você age nessa fase pré-jogo, digamos assim, que ainda não houve distribuição, qual juiz? Márcia, muito legal a tua pergunta. Vou te responder da primeira parte. Assim, eu fui estudar psicologia, eu cheguei a fazer a graduação, não terminei. Fiz cursos paralelos de psicologia, tenho formação em psicanálise, em várias coisas diferenciadas. Fiz a formação com Quiné e assim por diante. O que a gente faz é o seguinte, é uma possível descrição do jogo como ele é. A minha ideia é aumentar o grau de realismo das leituras. Em Santa Catarina, eles me têm como louco. A grande maioria, e eu até gosto que eles me tenham como louco, porque enquanto eles me levam como louco, eles não me excluem da magistratura, porque o dia que eles me levarem a sério, eles são capazes de querer me excluir. Então, eles dizem que eu sou louco. Mas o que é mais legal é que tenho já o André Bermudes, que é um delegado de polícia, é me orientando no mestrado. Ele é diretor da academia dos delegados de polícia. A dissertação dele é a teoria dos jogos em inquérito policial. Então, ele vai mostrar o seguinte, coisa que a gente já sabe. O delegado vai segurar o indiciamento para quê? Para não ter que dar vista para o advogado. Como é que ele está mapeando, por assim dizer, aqueles espaços em que atitudes do delegado é possível ou não? A menina, que eu não lembro o nome, defendeu uma dissertação lá na Faculdade do Sul de Minas sobre a teoria de jogos aplicada no plenário do júri. Então, começa a demonstrar assim, leituras formais de como você pode articular isso. Os promotores em Santa Catarina, hoje já não... Porque a teoria de jogos faz com que eles não sejam tão patos. E ela não está aqui para melhorar a defesa. Eu vim aqui, estou falando para vocês da defesa. Mas ela pode ser articulada por reacionários que vão fazer o quê? Foco da atenção na outra coisa, vão tentar fazer a articulação para o seu lado. Então, ela, como teoria, ela é uma teoria formal. Ela tem que ser preenchida pelo conteúdo reaça ou progressista. O que a gente vai poder mostrar é que, se você começa a perceber e ler a realidade a partir dessas categorias, você tem um ganho qualitativo e não fazer o papel de pato. Não esperar que você vai entrar no processo penal imaginado e sim dar uma certa dose de realismo para aquele processo. Então, é nesse sentido que promotores trabalham. No livro, até faço homenagem aos dois, os promotores que trabalhavam comigo, porque eles já sabiam. Então, eu já conhecia até um promotor, quando ele começava a audiência, um galo, peito estufado. A testemunha começava ruim, ele baixava coisa. Baixava. Quando chegava, ele jogava a cadeira para trás, eu dizia, pode absolver, né? Pode. Porque eu já conhecia o modo que ele respirava. Pena que está gravando, senão eu contava algumas coisas para vocês aí, depois do intervalo eu conto. Não, deixa. Depois do intervalo eu conto para vocês. Mas até a pauta de audiência, porque aí você consegue usar as heurísticas. Então, ele assim, ele sabia que eu fazia um caso de roubo. Fazer a pauta de audiência é uma arte. Então, um caso de roubo. Caso de roubo com uma arma, o cara está preso, papapá. Beleza. Isso aqui, a tendência de dar uma sentença condenatória é grande. O que eu fazia? Primeira audiência da tarde, 1h45 é roubo. Também não estou aqui, não sou abolicionista. Direito penal, levar a regra a sério, como ele praticou o crime, a conduta está ali, teve justo processo, acabou-se. E eu fazia todas as sentenças em audiência. A gente fazia 14 sentenças numa tarde. Instruções e sentenças, 12, 14. 1h30 começava, 1h45. A primeira é de roubo, dá lá 5 anos e 4 meses, 5 anos e 6. Na sequência, eu marcava um furtinho. Por quê?
Pô, ele é o cara, tá lá no roubo, aí cai para um furtinho. Nesse aqui eu consigo absorver. Se eu tivesse marcado o contrário, não daria. Se o primeiro fosse furto, porque ele está numa ascendente. Então, até o modo como você organiza a cognição faz diferença nisso. E ele falava, tu estás querendo me pegar como pato, né? Tu estás querendo marcar, porque a heurística da disponibilidade, a lembrança que ele tem é de um caso muito grave. Agora vem um caso muito leve. E aí, ele, tu está me enganando, mas eu concordo, tá, absorve esse aí, vamos para a próxima, porque a próxima era um caso também, então eu ia alterando. E ele sabia disso. Ó, tu queres entender isso? Está nos meus livros. Tu vai estudar. Então, a gente já jogava, por assim dizer, nessa perspectiva. Eu jogava com as férias dele, ele sabia das férias dele. Eu nunca joguei pelas costas. Ele sabia no ganho que você pode ter. A minha mulher dizia, eu quero ir no teatro. Eu já sei que eu vou no teatro. Eu já sei que eu vou ao teatro. Só tem que saber quanto eu vou valorizar essa ida ao teatro para poder ganhar lá na frente. Por quê? Se a Ana Luísa diz assim, ó, amor, onde é que nós vamos almoçar domingo? Eu vou dizer para ela, na casa da minha sogra, querida sogra, porque é o sonho de todo homem casado almoçar na casa da sogra todo domingo. É verdade, tem um campeonato brasileiro para isso, a gente criou um jogo de futebol às 11 da manhã, tem um jogo às 11 da manhã domingo. Tem lógica no jogo às 11 da manhã? É só para chegar atrasado na casa da sogra e poder voltar para ver o das 4. Porra, é fantástico, a gente não pode... É Vila Nova contra Goiás, porra, a gente não pode perder esse jogo. E aí ela diz assim, ó, porque se eu sei que eu tenho que antecipar, o que acontecerá se eu não for na casa da mãe dela? Se eu não for na casa da mãe dela, será calça jeans a semana inteira, não vai rolar nada. Aí eu vou ter que, domingo que vem, de novo ir na casa da mãe dela, felizinho, fingir pra caramba, porque se eu me comportar, à noite da semana que vem, vai rolar alguma coisa. Eu sou inteligente, eu vou agora na casa dela, amanhã eu vou feliz da vida, sorrindo, porque eu já antecipo as consequências. A ideia é que você possa, em conhecendo os seus adversários, antecipar as consequências deles. E é isso que a gente começava a fazer muito lá, plea bargain, mesmo nas audiências. Ó, tira isso, tira aquilo outro, vai aqui, está todo mundo de acordo, sentença. Quando era o promotor começava a ganhar mais, que ele tinha um cara reincidente, na semana seguinte, o acusado, num tribunal que é conservador, deixava de pegar 5 anos para ganhar 1 ano e 8 meses. Então, havia uma lógica em que, na unidade que eu trabalhava, em que os players, por assim dizer, para usar a expressão que a Patrícia usou, já operavam nessa perspectiva. Mas só que o seguinte, a gente confiava um no outro. Esse que é o negócio. Eu não estou de má fé e os outros estão de má fé, porque tu não joga com quem obra de má fé contigo e tu não joga com quem é chato. Então, fazer delação premiada, a Eni conhece aqui, está fazendo delação premiada, da outra vez a gente veio aqui. Para fazer delação premiada, não adianta ser um advogado que é belicoso, que entra com 10 mil HCs, com tudo, esse cara não senta com o delegado, porque esse não vai sair. Tem que entender as dinâmicas do jogo. Fale-me, Márcia. Uma outra questão. O senhor acha que isso a teoria dos jogos poderia ser aplicada nas fundamentações dos recursos? Pode. Porque pode se responder à tarde? Pode se responder à tarde? Tá. E aí eu vou te responder à tarde, começando pelo parágrafo 4º do artigo 600. Tá bom, muito tá? obrigada. 2 horas, pessoal. Então, até as 2 horas.